porque a integração é simples. Bom, Conseguimos, então eu acho que força. Não, estamos. depois nós continuamos esta conversa, que isto já dá para fechar negócio aqui, não é? Já perceberam? Exatamente, exatamente. Boa. Ok. Então, uma boa Ora, tarde a todos e sejam muito bem-vindos ao webinar Marketing e Inteligência Artificial, a dupla que está a transformar a jornada do consumidor. Neste evento vamos explorar a forma como a IA está a transformar profundamente a forma como as marcas se conectam com os seus públicos, desde a personalização, à automação e a análise preditiva. Eu queria começar por fazer aqui um agradecimento muito especial, não só aos oradores, que terei o gosto de apresentar dentro de 1 ou 2 minutos, mas também à equipa que organizou este webinar e que compõe o Gabinete de Comunicação e Imagem da STGO. E, portanto, eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, ao Pedro Oliveira, que é o responsável por esta estrutura, e, em particular, à Érica Gonçalves, que é finalista de licenciatura em Marketing e que deve-se muito ao esforço dela, à organização deste evento, e, portanto, eu gostava de a parabenizar pela iniciativa e por ter conseguido levá-la a bom porto, com um apagão pelo meio. Não nos podemos esquecer disto, não é? Esta é a segunda data em que estamos a tentar organizar o evento. Bom, o painel de oradores de hoje é um painel de luxo, de competência reconhecida e de oriundo de empresas de referência. Temos 3 especialistas que nos vão trazer uma visão prática e estratégica sobre estas temáticas. O primeiro que irá intervir é o Hugo Francisco, que eu tenho o gosto de conhecer já há vários anos e que é um colaborador, um parceiro da STO em imensas iniciativas. É cofundador e Chief Marketing Officer do grupo Portugal Green Travel. Irá abordar o tema, o papel da inteligência artificial na personalização de experiências de marketing, como a IA está a transformar a personalização em larga escala e a criação de experiências únicas para os consumidores. O segundo orador será o Tiago Sousa, que eu também já tive o gosto de conhecer pessoalmente e tivemos também o prazer de estar aqui a trocar umas palavras simpáticas no início da sessão. É General Manager e Partner da Liminal. Irá abordar o tema automação de marketing, a revolução dos processos, a utilização da IA para automatizar campanhas, desde a segmentação até a análise de resultados. Por fim, o terceiro orador é o Daniel Oliveira. O Daniel também é um parceiro do Politécnico de Coimbra, já teve a oportunidade de estar presente em várias iniciativas na área digital que nós organizamos e repete essa presença, é sempre um gosto recebê-lo. É Head of Innovation and Research da EGOI. Irá explorar o tema análise preditiva e Big Data, decisões inteligentes no marketing, como a IA e a análise dos dados estão a ajudar as empresas a prever comportamentos de consumidores e otimizar as suas campanhas. Bom, então, feita a apresentação dos oradores, pese embora eles dispensem apresentações, porque são subejamente conhecidos dos nossos ouvintes desta talk, eu iria passar a uma breve explicação da estrutura do webinar para, enfim, gerir as expectativas dos nossos seguidores. Então, nós propomos o seguinte: uma estrutura com um período inicial de 15 minutos para cada um dos membros do painel apresentar o seu tema, e depois um período de 30 a 45 minutos para discussão livre sobre os temas e dar a possibilidade aos participantes de interagir com aqueles que nos seguem à distância, ok? E, portanto, queria, desde já, transmitir aos que nos seguem que poderão, oralmente, com a devida inscrição ou através do chat, colocar as suas perguntas e depois, certamente, que os intervenientes neste painel terão todo o gosto em responder. Era importante também que os 3 oradores se envolvessem aqui numa acesa discussão sobre os temas, porque eles se tocam em muitos pontos e, portanto, será certamente da vossa interação que resultará a máxima satisfação daqueles que nos seguem. Bom, então, sem mais delongas, eu passaria a palavra ao Hugo Francisco. Hugo, o palco é seu. Nuno, muito obrigado. Muito boa tarde a todos. É um gosto enorme poder hoje estar aqui convosco. Vou já aqui partilhar aqui uma ecrã, para ainda estamos a ver aqui
É isto que eu quero, fantástico. Ora bem, em primeiro lugar, agradecer o convite a este call, é um gosto enorme poder estar aqui, cumprimentar os meus caríssimos colegas de painel, o Tiago e o Daniel, é sempre um gosto, ainda por mais, nós vamos nos conhecendo e vamos nos encontrando online ou presencialmente. O Nuno Fortes há bocado estava a lançar o desafio do vamos ter uma acesa discussão. Eu acho que ele se vai arrepender, atendendo o que é que aconteceu agora em off, teve que nos mandar calar para isto começar. Portanto, acho que a coisa vai ser dinâmica. Ora bem, em primeiro lugar, muito obrigado, é um gosto enorme estar aqui hoje. Reunidas as condições, painel de luz, temos luz, não é? Que há bocado estávamos a falar, por incrível que pareça, hoje temos luz, portanto acho que vai ser uma intervenção luminosa. Outra coisa também interessante é que a mim calha-me o tema mais fácil, não é? Ou seja, eu vou fazer uma introdução da IA e o que é que está a acontecer do ponto de vista da revolução, e depois deixo o heavy lifting ali para o Tiago e para o Daniel, que vão ter que se desenrascar depois com os temas do automação e etc. Eu quando estava a preparar a apresentação de hoje, estava a pensar como é que eu iria começar isto. E uma das coisas que eu tinha pensado era começar com uma citação, e lembrei-me perfeitamente daquela citação que não passa de moda do Steve Jobs, que diz que epá, os clientes não têm que saber o que é que eles querem, nós é que temos que saber o que é que eles querem, a malta do marketing é que tem que saber o que é que eles querem. E na verdade, quando nós olhamos para isto, o que nós conseguimos perceber é que a inteligência artificial vai começar a conhecer e a antecipar o consumidor, que antes mesmo de ele saber o que é que quer. Eu no outro dia estava a assistir a uma. Não sei se vocês viram aquela conferência do Meta for Developers, muito interessante. O CEO o Mark Zuckerberg estava a falar com o CEO da Microsoft. Eles estavam exatamente a falar disto e estavam a falar do facto de, hoje em dia, nos nossos smartphones, com soluções de inteligência artificial, epá, antigamente era aquela coisa do eu acho que o telemóvel está-me a ouvir. Nós agora podemos não dizer nada e carregamos num botão, ou fazemos uma ação, ou temos uns minutos ou uns segundos de visualização, ou aquelas coisas que nós marketeers adoramos, que é impressões. Não é? Eu tenho a impressão que o meu conteúdo está a chegar a algum lado, e as impressões geram uma análise que depois a inteligência artificial nos nossos smartphones vai conseguir ler, e dali vai ter a percepção que potencialmente nós vamos tentar atirar alguma coisa. Ou seja, esta jogada de mestre do Steve Jobs, que é nós temos que saber o que é que o cliente quer antes do cliente saber, nós hoje em dia se calhar temos mesmo soluções para isto. Porquê? Porque os consumidores já não querem experiências que sejam genéricas, eles estão à procura de algo que seja verdadeiramente único, adaptado às suas necessidades, adaptado às preferências individuais. Porquê? Porque nós, quando falamos de personalização através da inteligência artificial, nós estamos num momento em que estamos a viver esta mudança no paradigma do comportamento dos consumidores, à data de hoje. Por exemplo, se vocês analisarem os livros históricos do marketing do Kotler 1.0, 2.0, 3.0, foi tudo análises anteriores, em que simplesmente nós tínhamos noção do que é que tinha acontecido, e o marketing sempre foi muito de analisar o que é que se tinha passado e não o que está a acontecer agora. Neste preciso momento nós estamos a viver a mudança. O que significa que o que é que acontece? Já não basta nós oferecermos os produtos ou os serviços que são genéricos. Hoje o consumidor está à procura de uma forma ativa de experiências únicas que são desenhadas à medida das suas preferências e do ponto de vista individual. E é aqui em que então a inteligência artificial vai entrar em jogo como sendo o grande fator que é diferenciador. Com esta capacidade que nós temos de analisar volumes de dados, de entender padrões subtis de comportamento humano e também de permitir que a inteligência artificial faça o seu trabalho e antecipe estes desejos e estas necessidades, isto vai nos surpreender de uma forma eficaz, não só a nós marketeers, mas também ao nosso cliente ou à nossa audiência. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que hoje em dia a questão da personalização vai deixar de ser um luxo. Antigamente havia empresas que tinham soluções tecnológicas avançadas que conseguiam fazer esta análise. Hoje em dia, e há estudos que o provam, que a inteligência artificial está a impactar maioritariamente as PMEs, porque o tecido empresarial português é de facto pequeno. As PMEs, por exemplo, eu trabalho no setor de turismo, a média do setor de turismo é 1,3 trabalhadores por cada empresa. Ou seja, como é que uma empresa com 1,3 trabalhadores não chega a ter duas pessoas, não é? Portanto, aquela 0,5% de pessoa, à partida é a pessoa que está no marketing. À partida é a pessoa que está a fazer automações, que está a responder, que está a fazer publicações nas redes sociais, que está a atualizar o site, e é praticamente impossível esse meio recurso humano ou os dois recursos humanos que existem de fazer este trabalho. Portanto, a inteligência artificial traz-nos uma capacidade adicional de conseguir trabalhar. Então o que é que acontece? Existe uma mudança do paradigma. Os consumidores já não querem experiências que sejam genéricas. Eles procuram algo que seja único, adaptado às suas preferências individuais. Eu trago-vos aqui alguns estudos. De acordo com um estudo recente da McKinsey, um, 40% das empresas que adotam inteligência artificial para personalização têm um aumento de receitas, ok? Portanto, estamos a falar de um aumento de 40% das receitas das empresas que estão a adaptar as soluções de IA nos seus websites e na sua estratégia de comunicação. Mas depois existe também outra parte, que não é só nós analisarmos a oferta, mas também temos que analisar a procura. Então o que acontece é que 71% dos consumidores esperam interações mais personalizadas. Se vocês analisarem, há um relatório que sai todos os anos, o Global Overview Report, que é sempre algo muito interessante para a malta que trabalha
no digital, e nós analisamos o comportamento do consumidor. E uma das coisas que se analisa lá é a perspectiva ou a expectativa dos consumidores quando fazem encomendas online de poderem carregar no botão e a expectativa deles é que a campanha toque imediatamente. Pronto, isto não acontece, para já. Quer dizer, na China agora já temos os drones que entregam coisas nas varandas e etc. Portanto, é cada vez mais rápido. Mas a percepção é esta, ou seja, nós queremos algo que seja instantâneo. Também do ponto de vista de comunicação, quando nós estamos a interagir com o conteúdo, nós queremos respostas instantâneas, queremos soluções instantâneas. E depois temos uma janela de oportunidade cada vez mais pequena de conseguir comunicar com a nossa audiência, de conseguir impactar a nossa audiência. Portanto, esta interação personalizada, eu há bocado estava a falar com o Daniel, uma das coisas que nós dizemos quando falamos de email marketing é que o email marketing tem a capacidade de personalização. O nome da pessoa vai lá, no início do cabeçalho, etc. Mas hoje em dia já não é só isto. Se vocês fizerem compras no Continente, e o Continente é o primeiro grande modelo de negócio de loyalty que foi lançado em Portugal, com uma campanha forte de marketing, o Hermano José a fazer aquela promoção para a malta ter cartão Continente, os vouchers ou os flyers que vocês recebem do Continente são altamente personalizados. Ao ponto de, como eles controlam a jornada do consumidor, uma parte interessante é, eu quando recebo um voucher da Renova, eu sei que estou a ficar sem papel higiênico em casa. Eu não preciso de ver à despensa. Está lá, eles já sabem. O que significa que neste momento a Sonai conhece melhor os meus movimentos institucionais do que eu próprio. Que é, por um lado, espetacular e por outro lado, altamente desastroso, não é? Pronto. Portanto, o marketing está nesta fase e nós estamos a fazer parte desta mudança e estamos a fazer parte deste impacto profundo, que é uma coisa absolutamente espetacular. O que é que isto quer dizer? Quando nós falamos de automação, e falamos de automação inteligente, que é a parte interessante, nós vamos começar a perceber que já não basta olhar para os dados. Nós conseguimos recolher os dados destas múltiplas fontes, deste big data que existe a circular. Conseguimos analisar comportamentos online, conseguimos analisar histórico de compra, conseguimos analisar interações em redes sociais, preferências daquilo que são os nossos clientes, e até sinais subtis, com aquela questão das visualizações ou das impressões da nossa comunicação digital. Isto leva numa sequência de análise inteligente. Ou seja, nós neste momento conseguimos, através desta recolha de dados, e lembre-se de uma coisa, tudo o que se faz no online gera métricas. Por exemplo, muitas vezes as pessoas dizem, o marketing ou o marketing digital, eles acham isto ou acham aquilo. Nós no marketing digital achamos muito pouco. Porquê? Porque as métricas estão lá todas. E nós conseguimos, de facto, fazer essa avaliação e conseguir ter esta análise de informação. Nós já não nos estamos a limitar a armazenar dados. A Google faz isto há 15 anos. A Google andou 15 anos a armazenar dados. E neste momento a Google é um dos big players na gestão e no entendimento desses dados. Ou seja, nós conseguimos interpretar padrões, conseguimos interpretar tendências e conseguimos, acima de tudo, do ponto de vista de comunicação, antecipar os desejos, muitas vezes mesmo antes do que o próprio consumidor os consiga expressar. Daí eu ter trazido aquela citação histórica do Steve Jobs, que é, não é o trabalho do consumidor saber o que ele quer, é o nosso trabalho conseguir saber e, neste caso, conseguir antecipar. Como é que o vamos fazer? Através de segmentação e através de personalização. Com base nesta análise, a inteligência artificial vai agrupar os consumidores de forma dinâmica e precisa. Temos, neste momento, capacidade de fazer buyer personas muito mais dinâmicas e muito mais fiéis àquilo que é a realidade da procura no mercado, criando estes perfis altamente individualizados, altamente dinâmicos e conseguindo criar verdadeiras experiências que são impactantes. E o que é que acontece? Nós começamos a ter aqui um processo de uma criação altamente personalizada de conteúdos. Basta vocês chegarem ao TikTok. E uma coisa interessante, de acordo com os últimos dados, há cerca de 4 milhões de utilizadores em Portugal do TikTok, 40% das pessoas já fazem pesquisa de marca no TikTok. No entanto, apenas 10% das empresas portuguesas estão lá presentes, o que acaba por ser altamente contraproducente. Porquê? Porque o pessoal continua a apostar no Facebook ou continua a apostar no Instagram. E às vezes o Instagram temos que falar para uma audiência mais nova, não é? Vamos para o Instagram. Os meus alunos às vezes costumam-me dizer que o Facebook é para velhos, e eu digo na brincadeira assim, mas a malta do Instagram também não está a ficar mais nova, o pessoal já tem 30 anos, não é? Portanto, os miúdos agora estão no TikTok. E a geração do TikTok, não é? A geração Z que está presente no TikTok, começa a pesquisar produtos no TikTok e que usa aquela plataforma no seu dia-a-dia, tem o algoritmo altamente afinado na página For You. E a página For You, este é o grande desafio da Meta, com o Facebook e do Instagram, a página For You é altamente personalizada, com base em algoritmos de IA, que inclusivamente faz uma coisa. Vocês, quando estão a consumir conteúdo, eles não só estão a avaliar as visualizações, como existe um momento em que captam imagens vossas, através das câmaras dos vossos telemóveis. Basta ver os terms and conditions do TikTok para perceber quão intrusivo é o TikTok, para vocês perceberem que, de facto, eles estão a fazer a análise também do vosso comportamento enquanto audiência, o que lhes permite ter uma percepção sobre o que é que vocês gostam versus sobre o que é que vocês não gostam. E esta informação está toda a ser analisada para criar, então, estes perfis dinâmicos. Então o que é que acontece?
Se nós olharmos para aquilo que é o nosso funil de vendas clássico, ok? Nós conhecemos as 3 fases do topo de funil, do meio do funil e da base do funil. Nós, para ter a conversão, antigamente, isto está muito que já não é assim, por isso é que eu trouxe aqui o funil de vendas clássico, ok? E o main goal é nós termos vendas através desta jornada de consumidor, criamos notoriedade, validamos na fase de consideração e depois vamos para a fase de conversão. Ok, até aqui estamos todos de acordo. Não é? Por exemplo, ali o professor Nuno Fortes, está bem, não é? Pronto, não há aqui nada que não bata certo e toda a gente concorda com isto. Mas a verdade é que a jornada de consumidor hoje em dia é muito mais granular. O que vai acontecer é que nós não temos 3 momentos, nós temos 12 momentos, temos 15 momentos, temos 16 momentos. Se o consumidor está em uma coisa que o Daniel daqui a bocado vai falar, não é? Em omnicanal, se nós começamos a falar em omnichannel e estamos presentes em todos os canais, e temos que estar presentes no Facebook, por causa da nossa audiência e segmentação, temos que estar presentes no Instagram, temos que estar presentes no TikTok, temos de estar presente no LinkedIn, mas se calhar temos de estar presente também no Pinterest, que by the way está a subir, 3,6 milhões de utilizadores em Portugal à data de hoje, que está a inverter, excelente, se vocês quiserem trabalhar Search Engine Optimization, ok, porque vai linkar diretamente a informação no Pinterest para o vosso website, se isso for uma coisa que vos interessa, a verdade é que nós começamos a ter um momento em que nós podemos começar numa estratégia clássica de outbound marketing, um outdoor na autoestrada, que depois vai bater num anúncio que vocês ouviram na rádio comercial, das manhãs da rádio comercial, depois vai bater num artigo que vocês leram no LinkedIn e depois vai-vos aparecer um reel dinâmico no Instagram, ou um short no YouTube, ou um vídeo em formato vertical no TikTok. Então, todos estes pontos são passíveis de serem analisados e a verdade é que nós temos hoje cada vez mais métricas. Estas métricas existem, geram conteúdo, mas também precisam ter esta capacidade de análise. Portanto, isto é dinâmico. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a inteligência artificial nunca teve um impacto tão grande naquilo que é a estratégia de comunicação digital. Eu estava longe de imaginar que em novembro de 2020, quando vi um vídeo no TikTok sobre uma espécie de um WhatsApp que respondia às perguntas, que isto tivesse um impacto tão grande. Foi na altura em que fiz a inscrição, fui dos primeiros milhões, percebi depois, a fazer a inscrição no ChatGPT, que de facto veio mudar tudo. E dois anos passados, 2 anos e uns meses passados depois deste acontecimento, a verdade é que nós hoje falamos de inteligência artificial de uma forma rotineira e toda a gente no marketing está a falar deste impacto e, de facto, desde de novembro de 2022 até hoje, que tem havido esta alteração. Então, o que é que isto quer dizer? SEO, Search Engine Optimization, como nós conhecemos, neste momento está a ser classificado como Search Everywhere Optimization. Claro que temos que agradecer ao Sr. Neil Patel, não é? Que como marketeer que é, consegue fazer estas coisas extraordinárias e eu agora queria partilhar uma coisa com vocês, que é este pequeno reel que eu trouxe aqui para vocês. Deixem-me só ver se ele abre. Pronto, que é o Sr. Neil Patel nesta consideração moderna do Search Engine Optimization para Search Everywhere Optimization. Just a mere 4 years ago, we did a study and we asked people, how are you finding answers to your questions? People said, I just use a search engine. And that was mainly it. And then you look at today, they're using a search engine. They're starting to use social media. They're starting to use AI chatbots. And you see the percentages adding up to more than 100%. That's because people are using more platforms. They're not just relying on one. They're using multiple platforms to do their search. Think of this. How many of you guys still use Facebook? Raise your hand. Look around the room. Less than half. How many of you use Instagram? Almost everyone in here. Last time I checked, Meta generates more revenue from Facebook. Just because people say they do one thing over another doesn't mean that's where the attention is. Keep that in mind. A lot of times the attention is places that we don't realize. And this is why SEO has turned from search engine optimization to search everywhere optimization. Está, portanto, o Search Everywhere Optimization é, na minha expectativa, na minha percepção, aquilo que vai ser a dinâmica da procura por parte dos consumidores, ou seja, a procura, e por parte de nós na oferta temos de estar presentes nesta estratégia multicanal. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós, neste momento, temos que ter uma capacidade de segmentação preditiva. Nós temos que ter esta capacidade de estar presente no ChatGPT, no Midjourney, no Ideogram, em todas as plataformas de inteligência artificial, que está a produzir conteúdo, que está a analisar o comportamento do consumidor e que nos vai permitir estar de uma forma mais rápida e mais dinâmica em todos estes canais, a plataforma omnicanal, que há bocado nós falávamos e bem, porque hoje em dia nós podemos ir buscar informação ao Facebook, a seguir ao Instagram, podemos ver vídeos no Reels, ou podemos estar a usar inclusivamente o Blue Sky, que é uma plataforma que veio substituir o founder do Twitter, abriu o Blue Sky, que neste momento veio substituir aquilo que antigamente era o Twitter, e que neste momento então está um bocadinho desvirtuado. Ou seja, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que antecipar estas necessidades, temos que aprender a entregar valor e temos que criar verdadeiras ligações
dinâmicas, personalizadas, com base no histórico de compras, páginas web que se adaptam de uma forma automática a cada visitante e que conseguem ter este impacto na vida do nosso consumidor. No fundo, o nosso conteúdo tem que ser dinâmico, tem que ser gerado pelas nossas equipas, tem que ser gerado pelas nossas marcas, as marcas têm que também partilhar estes valores do consumidor. Isto é algo que é espetacular, mas é algo que também é extremamente, consome muitos recursos e é extremamente desafiante porque a grande maioria das empresas não está ainda preparada para isto. A outra questão são as personalizações do ponto de vista de conversa e do ponto de vista de resposta automática e do ponto de vista de personalização de informação e do ponto de vista de capacidade de reter essa informação para podermos então trazer esta transformação neste processo preditivo e neste processo de análise de personalização da experiência do marketing. Vocês já têm isto, ou seja, no Netflix, Spotify, Amazon, nós próprios na Portugal Green Travel, nós já temos estas soluções a serem implementadas e o que acontece é que cada vez mais, quer vocês vejam, quer não, nós estamos a ser impactados por isto e esta é uma solução que já existe e que as grandes empresas têm. Neste momento nós temos que passar isto para o tecido empresarial mais pequeno, para as PMEs e para os portugueses. Ora bem, rapidamente, para não me alongar aqui, que eu já estou com 15 minutos, vou-vos só apresentar uma solução que nós lançamos agora para o mercado, que vem responder a um desafio que foi apresentado agora na Bolsa de Turismo de Lisboa, que se chama Virtual Guide AI. Olá, eu sou a tua guia virtual. Com a ajuda de figuras históricas, vou-te levar a conhecer um dos patrimónios históricos mais importantes de Portugal. Podes navegar livremente, ou então podes escolher uma das figuras para ficares a saber mais sobre a sua história. Sejam bem-vindos. Eu sou o Rei Arunce, uma figura lendária associada ao Castelo de Lausanne. Dizem que fui eu quem construiu este castelo. Eu sou a Princesa Peralta, filha do Rei Arunce. Eu sou Dom Sesnando Davides, um moçárabe com uma vida cheia de aventuras entre dois mundos. Dê o próximo passo. Transforme o seu município com o Virtual Guide. Virtual Guide, o teu guia digital, movido à inteligência artificial. Muito bem, para concluir, só percebemos qual é que é este processo de evolução e de transformação, porque de facto nós queremos o mesmo serviço, queremos a mesma experiência, no caso do turismo em particular, é de facto importante, mas queremos também este nível de personalização e de automação. E também fazer aqui um call to action, e buscar aqui uma citação do Albert Herbert, este empresário que em 1890 disse que uma máquina pode fazer o trabalho de 50 pessoas comuns, mas nenhuma máquina vai fazer o trabalho de uma pessoa excepcional ou extraordinária. Isto na altura por causa da Revolução Industrial. Hoje estamos na mesma situação, mas 100 anos passados ou 120 anos passados por causa da inteligência artificial. Antes de acabar, uma pequena oferta para o nosso auditório. Se vocês escanarem este QR Code que está aqui, vão diretamente para o meu Instagram. Basta seguirem-me no meu Instagram e comentarem o post da Talk 2, que eu gostaria de vos oferecer uma lista de prompts personalizadas testadas no ChatGPT 4.5 para vocês poderem usar na automação do vosso dia-a-dia, para automatizarem os vossos negócios ou para vos ajudar a fazer alguns trabalhos. E aí está, este foi o meu tempo, espero que tenham gostado da apresentação e eu vou estar por aqui, claro, para o resto da discussão. Obrigado. Obrigado, Hugo. Foi brilhante a sua talk, que nos vem elucidar sobre o enorme potencial da IA na transformação da personalização que se pretende e em larga escala. Eu passaria desde já para o segundo orador da tarde, que é o Tiago Sousa, General Manager e Partner da Liminal, que nos irá elucidar sobre o tema automação de marketing, a revolução dos processos, a utilização da IA para automatizar campanhas, desde a segmentação até a análise de resultados. Tiago, quando quiseres. Fantástico, muito obrigado, Nuno, e brilhante, Hugo, fantástico o que pude também já aprender contigo. É muito giro porque estes temas e o que cada um de nós vai partilhar estão completamente interligados e interdependentes, portanto há até um overlap sobre cada um destes assuntos e não serei diferente. Deixem-me só partilhar então o ecrã e confirmem, por favor, que está tudo a funcionar bem. Estão a ver um slide do meu lado, não é? Fantástico, obrigado. Sobre mim, eu vou trazer-vos um bocadinho para este mundo e dar continuidade aos princípios que acabámos de ouvir relativos à personalização e que o Hugo abordou
O meu mundo é o mundo da Liminal. Nós na Liminal somos uma equipa de profissionais de gestão, de marketing, de comunicação e de vendas a trabalhar software para gerir a relação com clientes. Portanto, aquilo que fazemos é a implementação de plataformas de CRM, de automação, de business intelligence, de players subejamente conhecidos como a Salesforce, como a HubSpot, Zoho, por aí fora. Temos vindo a trabalhar há mais de 8 anos com marcas conhecidas de todos vocês, que são clientes com muito sucesso do nosso lado. Recentemente compilámos este nosso conhecimento num livro, que faço aqui a publicidade para que possam consultar, está à venda na Amazon, para todos aqueles que querem perceber como ligar estratégia e operações de marketing a plataformas como estas, CRM, automação, e como utilizar a inteligência artificial para chegar a este nível de hiperpersonalização. Este livro aborda este mundo. Vamos falar sobre a automação, a revolução que conseguimos com a inteligência artificial, utilizando a automação de marketing. Quero começar por contar-vos uma história. E isto entronca tão bem com o que acabaste de falar, Hugo. Há pouco mais de 10 anos, houve um pai de uma adolescente, um norte-americano, que ligou para a sua cadeia de supermercados, no caso a Target, muito mal disposto. E a reclamação dele era muito simples. Olha, vocês estão a assediar a minha filha, de 16 anos, com publicidade, folhetos, que só falam e só destacam produtos para mamãs ou grávidas ou pessoas que acabaram de ter filhos. Parem lá com isto, isto é um disparate, sinto-me ofendido. Bom, o gerente que tomou nota da reclamação pegou neste assunto, fez o que devia fazer, tentou informar-se junto da central, e é aí que ele percebe que o departamento de marketing da Target, desta cadeia norte-americana retalhista, estava a desenvolver na altura um projeto de analítica de consumidor e de automação de marketing que visava atingir um só objetivo: chegar às mamãs ou às grávidas, que assim o tinham declarado, e às grávidas que potencialmente estariam grávidas. Eles não tinham certeza, mas havia uma probabilidade grande. E a partir daí, então, personalizar este tipo de comunicação e ofertas promocionais. O gestor fez o que tinha a fazer, voltou à conversa com o cliente insatisfeito, explicou-lhe isto, explicou-lhe que era um programa pioneiro e que provavelmente deveria ter havido algum engano no algoritmo ou qualquer coisa que o valha, pediu imensas desculpas, e foi no final da chamada que o cliente insatisfeito disse assim: pois é, mas olha, de facto a minha filha adolescente estava mesmo grávida e ninguém sabia disto cá em casa. Só porque podemos não quer dizer que devemos. O New York Times cobriu isto com bastante pormenor, chegou à conclusão que a Target, já naquela altura, com apenas 25 itens de compras, conseguia prever com uma exatidão, enfim, quase perfeita, a probabilidade de alguém estar, de facto, grávido no segundo semestre de gestação, e a partir daí automatizar ações de comunicação ultra personalizada. Só porque podemos não quer dizer que devemos. Porquê esta obsessão do marketing com a hiperpersonalização? Vejam, desde os anos 80, 90, que esta ideia é cara e se calhar o santo grau que todos procuramos no marketing. Sabemos que clientes e consumidores que têm uma experiência deslumbrante, fantástica, uma experiência de consumo, uma experiência de marca extraordinária, não só se tornam mais felizes, como mais fiéis à marca, como estão dispostos a gastar ainda mais, pelo menos 16% mais, ok? E o que é uma experiência de consumo espetacular? É exatamente isto que o Hugo já falou. É uma experiência personalizada. É o que todos nós queremos. Nós queremos que as marcas nos reconheçam na nossa individualidade. Ou, pelo menos, sejam relevantes e não nos incomodem com ofertas, comunicações que não têm nada a ver connosco. Se a aspiração do Steve Jobs era esta, antecipar, saber até mais do que o próprio consumidor, a verdade é que a maior parte das marcas hoje em dia continua longe disto, mas é para lá que queremos caminhar, porque há valor nisto. Agora, o exemplo que partilhei da Target, mais de 10 anos depois, a verdade é que este poder preditivo e de automação está acessível a qualquer empresa hoje em dia, não apenas às grandes marcas ou aos departamentos de marketing com grandes budget ou grandes e fantásticas equipas de IT. Qualquer empresa hoje em dia consegue começar a desenvolver este tipo de aplicações, e é isso que eu vos vou mostrar com alguns exemplos live, está bem? Mas antes de saltarmos para a utilização da tecnologia, nós temos sempre que pensar na estratégia. Eu até diria estratégia de negócio, não apenas estratégia de marketing. Significa isto o quê?
que a importância do que vamos fazer a partir daqui com as tecnologias depende da intenção estratégica. Se a nossa intenção é apenas crescermos, se a nossa intenção é apenas termos mais cliques, mais likes, mais conversões e mais vendas, então, por favor, vamos utilizar todas estas ferramentas para sermos o melhor e o maior spammer do mundo. Não está a concorrer para um futuro saudável da nossa marca a médio prazo. Se a nossa intenção, por outro lado, é desenvolvermos a nossa marca, a nossa presença, desenvolver é diferente de crescer. Desenvolver pressupõe que, ok, nós crescemos, mas o resto, o que está à nossa volta, cresce também, nomeadamente a relação e a proximidade com os nossos clientes. Se esta é a intenção estratégica, então temos o que necessitamos para mergulhar no mundo tecnológico com o objetivo de estreitar a relação com os nossos clientes, mais do que simplesmente explorar formas de influenciar melhor e mais intensamente, ok? Pensando nisto, por onde é que devemos começar uma estratégia tecnológica que procura atingir estes objetivos? Há aqui 3 peças que são absolutamente fundamentais e a maior parte das empresas começa a construir a sua stack tecnológica de marketing, muitas vezes pela rama, esquecendo os alicerces, os fundamentos, que são, no fundo, o sistema nervoso central da relação com os clientes, ok? Estas 3 peças tecnológicas são CRM, automação e Business Intelligence. Eu vou-vos dar alguns exemplos de como é que estas 3 soluções podem funcionar e devem funcionar de forma integrada, e inclusivamente como é que a inteligência artificial nos deve apoiar nisto. Começando pelo CRM. Vou mostrar-vos alguns ambientes diferentes, da HubSpot, a Salesforce, por aí fora. Começamos por HubSpot. O conceito de CRM não é novo. Aqui o desafio é: não pode ser uma ferramenta apenas de controlo policial das equipas de vendas e de contacto com o cliente. Quantas telefonemas fizeste, quantas propostas ganhaste ou não. Não. O CRM tem que ser uma ferramenta estratégica e tem que ser uma ferramenta que nos permita um primeiro passo na omnicanalidade. O que significa o quê? Que o CRM tem que estar ligado, no mínimo, a todos os nossos canais digitais. O site, nós temos que conseguir perceber que esta pessoa que está na nossa base de dados, que é cliente ou potencial cliente, reagiu a um e-mail que lhe foi enviado, viu um vídeo de um dos nossos comerciais, por exemplo, mas esteve também na nossa página e consultou esta e aquela e outra informação, e esteve não sei quanto tempo a navegar no site, ou reagiu a uma campanha paga, por aí fora. Omnicanalidade ligada ao site. Por outro lado, há peças para a estratégia de marketing que o CRM deve ser a fonte também. Não há nada mais estratégico no marketing do que a segmentação. Algo que devemos exigir ao nosso CRM é precisamente isso, que nos diga em que fase, ora reparem aqui em cima, em que fase da jornada de decisão, a Customer Journey, se encontra cada pessoa que está na nossa base de dados, cliente ou não. É muito diferente falarmos para um cliente que está a retornar, abandonou-nos e agora está a retornar, de falarmos para uma lead ou para uma lead que está nas mãos das vendas. E também em que segmento, reparem aqui à esquerda, persona, se insere cada pessoa que está na nossa base de dados. É a partir de um trabalho de segmentação que nós conseguimos perceber qual a nossa capacidade de alcance no segmento A, B, C ou D, de que maneira todo o nosso marketing mix, não é apenas comunicação, é preço, é distribuição, por aí fora, de que maneira toda a nossa estratégia e políticas de marketing mix estão a ter resultado para cada um dos segmentos para que nos dirigimos. Isto é o elementar. A maior parte das empresas não chega aqui. Vamos trazer inteligência artificial. Porquê? Porque com inteligência artificial preditiva, seja dentro das próprias suítes de CRM, seja através de plataformas de Business Intelligence, o que devemos conseguir fazer é trabalhar a segmentação de forma, lá está, preditiva e muitas vezes com algoritmos de clustering. Para fazer o quê? Por exemplo, para termos segmentos de clientes ou potenciais clientes agrupados, por exemplo, por probabilidade de churn. Qual é a probabilidade que este conjunto de pessoas que eu tenho na base de dados tem de vir a abandonar-me, trocar-me pela concorrência? Segmentos preditivos, pela probabilidade de Customer Lifetime Value. Eu vou investir nestas leads ou nas outras? Qual é o CLV previsível para umas e para outras? Okay? Trazendo a inteligência artificial preditiva para o nosso sistema, conseguimos fazer isto. Agora, nada disto nos garante que seja a melhor altura para falarmos com estas pessoas. O que é que nós queremos e o que é que podemos trazer também para o CRM? Soluções de Intent Signals. Vou procurar explicar isto de forma muito rápida.
para o nosso negócio na Liminal, interessa-nos perceber sempre que alguém em Portugal ou dentro do nosso mercado-alvo esteja à procura de soluções, Salesforce ou HubSpot ou consultoria para CRM e automações, ok? Então o que é que nós fazemos? Trazemos para o nosso CRM uma solução que nos permite precisamente vasculhar a internet, eu vou-vos aqui mostrar, à procura de que seja Salesforce Consulting, ok. Salesforce Solutions. Adicionamos este termo à biblioteca de intent e depois estas tecnologias o que nos vão revelar é exatamente isso. Todas as empresas que estão online em vários portais, em vários em publishers diferentes, as fontes vão variando, daqui a bocado mostro-vos uma outra plataforma que também faz isto de forma mais transparente no que diz respeito às fontes, mas ele vai-nos mostrar isto, ok? Eu sei neste momento que alguém na empresa chamada Start Engine está à procura online e fazer pesquisa a propósito do termo CRM, ok? Mas isto só não me interessa. Interessa-me o quê? Interessa-me pessoas no meu mercado-alvo e é isso que eu faço. Por exemplo, todas as empresas em Portugal que estejam à procura destes termos ou todas as empresas no segmento business to business, ok? CRM apetrechado de inteligência artificial para complementar toda a visão que nós temos sobre cada cliente e tornar o nosso momento e a nossa mensagem pertinente e útil para cada pessoa. Ainda não o fizemos. É aqui que entra a automação de marketing. Quando falamos em automação de marketing, vamos lá a conceitos base. Falamos na capacidade de, num journey builder, isto é, num ecrã destes, orquestrarmos toda uma campanha de contacto com o cliente, multicanal, ok? E que vai ser acionada cliente a cliente no momento certo, está bem? Vou-vos dar um exemplo, ainda falando nas bases, já puxamos para aqui a inteligência artificial. O exemplo clássico, temos um portal de e-commerce, alguém vai ao nosso portal, puxa um produto para o carrinho de compras, acaba por não completar a compra e temos um cenário de carrinho abandonado, ok? O que é que fazemos com estas plataformas de automação? A propósito, Igoi, excelente também nisto, não apenas HubSpot ou Salesforce ou qualquer outra que mencionei até agora. Podemos fazer assim, ok, há um carrinho abandonado, esperamos um dia. O que é que vamos fazer a seguir? Epá, vamos interagir com estas pessoas, lembrá-las. Tens um carrinho abandonado, se calhar foi por esquecimento, não sei, volta lá. É um fluxo muito, muito clássico. Mas vamos fazer uma coisa diferente, que é, se temos clientes atuais, se calhar o melhor é enviar-lhes um SMS. Olha, antes que esgote, vai já lá. Mas se estamos a falar de clientes que nunca nos compraram alguma coisa, uma lead, ok? Provavelmente nem temos o número de telefone dela, só temos o e-mail, queremos ser menos intrusivos, vamos por e-mail e na mensagem de e-mail até dizemos, tens aqui um voucher de desconto. Clássico, já vimos isto funcionar nas nossas vidas imensas vezes, certo? Continuamos por aqui e depois dizemos, olha, se esta pessoa não comprou, olha, tenta uma mensagem do WhatsApp, tenta ir atrás dela com anúncios de Facebook Ads, de Google Ads, por aí fora. Se a pessoa comprou, o que é que podemos fazer a seguir? Mandarem um survey de satisfação. Quão feliz estás tu com esta compra ou não? Nada de extraordinário, é apenas para nivelarmos aqui as expectativas sobre o que é automação neste contexto de Journey Builders. Inteligência artificial, como é que ela nos pode apoiar aqui? 3 exemplos. Inteligência artificial generativa, inteligência artificial preditiva novamente e agentes de AI. Inteligência artificial generativa. Exemplo número 1. Imaginem, a pessoa respondeu a este survey e está satisfeita da vida, adorou o produto. Ok, não vamos fazer nada. Mas, pelo contrário, está insatisfeita e reclamou. Ok? Interessa-nos perceber o teor da reclamação. Não temos capacidade para estar a analisar cada comentário um a um. Então o que é que vamos fazer? Chamamos para quê? Vejam, inteligência artificial generativa para nos ajudar a interpretar os comentários nas caixas de comentário precisamente dos inquéritos de satisfação e a catalogar aqui pelo menos 3 casos de uso que são importantes para nós. Olha, um que é eu quero o retorno total do meu produto, outro que é isto foi um problema, mas é de shipping, de entrega, e um outro caso, podia ser outro qualquer, que é provavelmente a pessoa enganou-se ao dar-nos a avaliação. Okay? Só pedimos isto. Inteligência artificial analisa e dá-nos o resultado. Podemos fazer aqui já um teste com um contacto em concreto. E vejam, este prompt está a classificar a resposta deste contacto, isto é tudo um ambiente de dummy, e diz assim, olha, provavelmente este senhor enganou-se, deu-vos uma má avaliação, mas repara, o comentário dele é, estes tipos são do melhor. Até com um erro em inglês, já viram? Então o que é que nós podemos fazer a seguir? Temos catalogado
cada uma destas respostas negativas e para esta em concreto podemos chamar novamente a inteligência artificial generativa para gerar o e-mail certo para interagir com esta pessoa e daí seguimos a conversa, está bem? Inteligência artificial preditiva. Estamos aqui a mudar já para um outro ambiente, neste caso de Blue Shift. Há bocadinho tomámos uma decisão arbitrária. Qual é o melhor canal para interagirmos com o cliente? Será SMS ou será email marketing? Bom, o que deveríamos fazer era outra coisa. Vamos enviar SMS, reparem aqui, a todas as pessoas que têm uma probabilidade maior de interagir com SMS. Mas se a probabilidade de interagir com e-mail é maior, então é e-mail que vamos enviar, um push notification, por aí fora. Mas nem todas as pessoas estarão com uma propensão de compra elevada. Algumas têm uma propensão de compra elevada se enviarmos uma mensagem e até um voucher de desconto. E aí, eventualmente, podem comprar. Outras já comprariam, basta um reminder ou um voucher mais pequeno. Então, é aqui que a inteligência artificial preditiva nos pode ajudar a amplificar a capacidade de automação. E depois, claro, medirmos os resultados em cada um dos touchpoints. Estão a ver, por exemplo, neste primeiro touchpoint enviámos um primeiro e-mail. Ok, quantas compras é que resultaram daqui? Qual a receita que resultou deste primeiro touchpoint? Vamos ao último exemplo. Inteligência artificial generativa, preditiva e agora com agentes de AI. Quando falamos em agentes de AI, falamos em inteligência artificial que cria toda esta orquestração de forma autónoma, ok? Ainda o futuro será este. O que temos hoje em dia ainda tem algumas limitações, mas já é muito poderoso. O que vos vou mostrar é um agente de AI de mais uma plataforma com que nós trabalhamos e que implementamos nos nossos clientes, chama-se Ample Market. O agente é um agente especializado em prospecção business to business, chama-se Duo. O que é que este agente faz? Lembram-se do Intent-Based Signaling? Ok. Ele está automaticamente à procura de todas as pessoas que encontra online, em particular no LinkedIn, que tenham o perfil ideal de cliente para o meu negócio. Mais do que isto, está à procura destas pessoas e de sinais que estas pessoas demonstram de interesse na minha categoria de produto ou serviço, o que for. Sinais como comentários em portais como o G2, comentários em comunidades de Slack, visitas ao perfil, comentários nos canais da minha concorrência, por aí fora. A partir daí, este agente vai automaticamente, ora vejam que é à direita, e estamos mesmo a terminar, criar toda a orquestração. Cria um primeiro e-mail em que faz a ponte entre o sinal. Porquê é que estamos a falar contigo? Reparamos nisto, ok? E porque reparamos nisto, talvez o que nós temos para oferecer seja relevante e, portanto, continua a partir daí toda a conversa, procurando marcar uma reunião, por exemplo. Faz a visita ao perfil de LinkedIn desta pessoa automaticamente, cria um pedido de ligação, cria um novo e-mail. Reparem. Hi, Natalie. I noticed your review on G2 about HubSpot. The points about video in emails and dashboard flexibility really stood out. Envia mensagens de voz. Esta é a minha voz, como perceberam, sintetizada. Eu não gravei isto, não escrevi este texto sequer. Portanto, cria aqui toda uma orquestração omnicanal, sem que eu tenha que fazer nada. Inteligência artificial a trabalhar em workflows típicos if-then. 3 exemplos de como usarmos a inteligência artificial generativa preditiva e os agentes de AI nesta stack tecnológica que todas as empresas devem considerar quando pensam em tecnologia para gerir a relação com os clientes. É isto que nós temos feito com muitos dos nossos clientes, como o CCB, como a Google Contact, com bastante sucesso. Contudo, o desafio é sempre este. Queremos mergulhar neste mundo apenas para crescer, sermos o maior spammer do nosso bairro, ou para construir, de facto, relações próximas, pertinentes com os nossos clientes e que asseguram o futuro e a pertinência da nossa existência e da nossa marca no futuro. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado, Tiago. Fantástica intervenção, muito elucidativa sobre o impacto da IA na automatização de campanhas, desde a fase de segmentação até a análise de resultados. Vamos avançar para o terceiro orador da tarde, o Daniel Oliveira, Head of Innovation and Research da IGOI, que irá explorar o tema análise preditiva e Big Data, decisões inteligentes no marketing, como a IA e a análise de dados estão a ajudar as empresas a prever comportamentos de consumidores e otimizar as suas campanhas. Daniel, o palco é seu.
Antes de mais, muito agradecido. Creio que já estão a ver aqui a minha comunicação. Professor Nuno, é um gosto enorme estar consigo com este painel. Hugo e Tiago, muito agradecido também pelas vossas intervenções, porque acho que realmente vamos ter aqui um wrap-up nesta última minha intervenção. Temos aqui um wrap-up, porque o Hugo falou muito na questão e eu registrei aqui a experiência única e exclusiva, a hiperpersonalização, a hipersegmentação também, os folhetos personalizados. O Tiago falou aqui da integração entre verdadeiros ecossistemas, já trouxe aqui o chavão da omnicanalidade, mas ali com um toque muito particular relativamente à importância de retermos todos os clientes, aproveitarmos todas as fontes de contacto com o cliente para reter, prever a taxa de abandono, prever comportamentos alterados de consumidores para trazê-los novamente à jornada. Portanto, acho que temos aqui o CLV, o Customer Lifetime Value também, de forma preditiva, e já introduziu aqui a questão da IA generativa e IA preditiva, e portanto eu aqui acho que realmente, Hugo, eu acho que simplificaste aqui o processo e na realidade esta minha parte vai ser muito mais tranquila, aqui depois constituindo o ramalhete com o próprio Tiago. Eu acho que para ficarmos aqui já perfeitamente alinhados, nós em termos de análise de dados, para nós é muito importante termos todas as fontes de dados a serem traqueadas e a serem traqueadas em primeira parte. Isto é fundamental, sermos owners dos próprios dados que nós conseguimos monitorizar, porque isso nos vai dar a tranquilidade, a serenidade de depois gerarmos outputs e utilizarmos esta intelligence que é utilizada depois desta forma de processar toda esta informação em múltiplos canais, seja no online, seja no físico, e conseguirmos efetivamente unificar estes dados, unificar estas experiências, trazer aqui a unificação também dos canais de comunicação, para que sim, depois de termos esta informação toda, possamos entregar então essa comunicação, e eu registrei aqui também de certa forma que os meus colegas foram falando, resumi aqui de certa forma, é entregar a melhor mensagem no melhor momento, pelo melhor canal, independentemente de o cliente estar no online, estar no físico. O que nos interessa é entregar exatamente esta mensagem com esta proposta de valor, onde o cliente realmente quer ser impactado. E isto é claramente a omnicanalidade. Mais do que estarmos aqui no online ou no físico, estamos a falar onde é que realmente esta mensagem tem que ser entregue. Fazendo aqui só um parênteses, eu sou pai e um pai babado, orgulhoso de dois miúdos, um de 9 e um de 5 anos, e por vezes eles dizem assim: papá, como é que tu sabes que nós estamos a fazer as neiras? Porque eu sou omnipresente e eu não preciso estar no quarto, porque basta observar os sinais ou a ausência dos sinais, e tem tudo a ver com dados, e exatamente o que é está tudo muito sossegado. Está tudo muito sossegado, está alguma coisa a acontecer, e portanto já temos aqui quase uma análise preditiva do que é que possam estar a fazer eventualmente no quarto, e realmente esta questão da omnicanalidade é muito interessante, e é claramente o nosso grande desafio. E de certa forma eu pergunto à plateia, e desafio, é uma pergunta de retórica como é óbvio, mas podem depois também deixar aí, e eu pergunto, e acho que todos nós que estamos com responsabilidades e que também somos clientes, de certa forma, aquilo que eu pergunto é se vocês sentem que verdadeiramente as comunicações de marketing pelas quais vocês são impactados ou as quais vocês são impactados, se elas são efetivamente personalizadas, se vocês se sentem atendidos de forma personalizada, de forma única, de forma exclusiva. E porquê é que isto deve gerar a nossa reflexão? Deve gerar a nossa reflexão porque se nós conseguimos fazer esta hipersegmentação e hiperpersonalização da nossa comunicação, da nossa jornada de comunicação com a nossa audiência, independentemente de ser B2B, B2C, eu acredito muito mais que todas as comunicações B2B devem ser to one, B2C to one, deve ser sempre uma questão de hiperpersonalização e de pensarmos sempre que os negócios são constituídos por pessoas, que têm produtos e serviços que vão impactar outros negócios que também são constituídos por pessoas. E, portanto, na tomada de decisão estamos sempre aqui muito o ser humano, e sou um grande entusiasta de inteligência artificial e coordeno uma equipa de inteligência artificial, mas claramente que temos aqui a questão da individualização, e isso é que faz com que nós sintamos individualizados, personalizados, exclusivos, e mais à frente vocês vão ver um indicador que corrobora até com um indicador que o Hugo trouxe para aqui, que é gritante no bom sentido e que nos deve reforçar exatamente esta relação. Mas 80% dos clientes compram mais quando realmente a comunicação é personalizada. E malta, permitam-me dizer o seguinte: personalizar a comunicação não tem a ver somente com, no assunto, eu substituir o nome por olá Daniel, olá Hugo, olá Tiago, olá Nuno. Não, tem a ver com todas as informações que eu guardo dentro da minha lista de comunicação, no meu dataset, na minha base de dados. Toda a informação tem que ser verdadeiramente acionável. Mais à frente eu posso vos mostrar até um fluxo, como é que nós podemos personalizar uma comunicação para um segmento e eu dizer assim: Hugo, está na altura de fazer a revisão do seu Porsche Carrera,
ok? Com a matrícula de não sei quanto. E vai ter o mecânico YDO a recebê-lo no dia de tantos, às tantas horas. E tudo isto são campos personalizados em que eu consigo ter na mesma lista esta informação. Isto tem a ver com a verdadeira hiperpersonalização e depois criamos segmentos avançados para podermos interagir de uma forma muito mais acutilante. E porquê é que eu estou a falar disto? Porque, na realidade, e porquê é que é urgente nós passarmos a olhar para os dados de uma forma muito mais consistente, muito mais real, muito mais pragmática também, porque apenas 13% dos negócios o fazem de forma eficaz. E reparem, não é só de forma eficaz, mas é também sem esforço manual das equipas. E o Tiago há pouquinho falava exatamente disso, a criação de fluxo, a criação de workflows, não só para as equipas de marketing, mas também para as equipas de vendas, para as equipas de customer success, para todas estas equipas que têm muito tempo, muitas horas que despenderiam eventualmente neste tipo de análise, e podemos ter aqui através de machine learning, podemos ter aqui através de inteligência artificial generativa também, a forma ágil de podermos dar esta tranquilidade, esta serenidade, para que estas empresas, sim, Hugo, 98% das empresas em Portugal configuram-se exatamente micro, pequenas e médias empresas. Quando depois, na realidade, a grande mais-valia que temos no dia-a-dia nas micro, pequenas e médias empresas com a adoção de uma solução tecnológica com inteligência artificial vai gerar um impacto muito, muito grande logo imediatamente no volume de negócio, no volume de faturação destas empresas. Portanto, apraz-me dizer que devemos olhar exatamente para os dados de uma forma muito mais profunda, mas ao mesmo tempo dizer que eu creio que hoje em dia, em 2025, ninguém questiona a importância dos dados. E ninguém questiona a importância dos dados até porque tenho aqui alguns indicadores que vão corroborar. Curiosamente, eu tenho aqui um estudo da IDC que tem 2 pontos percentuais abaixo da métrica que tu tinhas apresentado da McKinsey, que estão a falar tu falavas de 40%, a IDC fala de 38% na melhoria da satisfação do cliente e da receita global. Portanto, mas está muito, muito em linha. 38%, 40% são 2 pontos percentuais e de 2 entidades idóneas que estão no mercado, 2 estudos muito, muito credíveis. Mas eu destacava aqui 65% do aumento da receita para as empresas que adotaram já uma solução, no mínimo uma solução de inteligência artificial. E claramente isto tem todo o impacto para empresas e equipas de pequena dimensão. E, portanto, se conseguirmos colocar as nossas equipas a pensar estrategicamente o negócio, a pensar para onde é que devem alavancar o negócio, claramente que isto vai ter um impacto muito, muito claro. Depois, deixem-me só dar aqui um toque, porque o Hugo também falou da questão do conversacional e também o Tiago na questão dos agentes AI. Eu não vou tocar nesse tópico, eu queria tocar nesse tópico aqui, porque é claro, hoje em dia, que com a inteligência artificial questiona-se muito também a questão de phishing, smishing, spoofing, por aí fora. Todas as formas de nós podermos eventualmente enviar comunicações abusivas, intrusivas, que podem configurar fraude, mas é curioso que 75% dos profissionais de IT concordam que também com a inteligência artificial vamos conseguir aumentar a segurança. Todos os DPOs, todos os CISOs, a malta que protege os dados, a malta que protege a segurança da informação, está a olhar também para aqui. Temos também alarmística muito mais robusta, muito mais preditiva também de comportamentos abusivos. Nós hoje em dia conseguimos perceber, por exemplo, para um cliente nosso que esteja a enviar comunicações de SMS que para nós parecem abusivas, nós conseguimos ter um spike de envios de comunicação e suspender ou bloquear a conta do cliente preventivamente até termos a certeza que é o cliente que está a enviar aquelas comunicações e para destinos que se calhar até são destinos assim um bocadinho rebuscados. E, portanto, podemos ter já esta análise preditiva, podemos prever que um cliente nosso está a criar uma campanha de e-mail e aquela campanha de e-mail tem tudo para configurar uma campanha de phishing. Nós suspendemos preventivamente a conta do cliente e dizemos, fale connosco, por favor, e vamos ajudar exatamente o cliente a perceber, ou então afugentamos claramente o cliente, porque não nos interessa claramente que o cliente faça isso. Portanto, temos hoje claramente, damos aqui só outro exemplo, nós temos um modelo preditivo. Na realidade, é muito, muito inicial, que tem a ver com algum cliente nosso que faça uma importação de uma lista de contactos para o EGOI, por exemplo, já vai ter aqui o nosso Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, aquilo que nós chamamos CEF-GOI AI, a fazer uma validação daqueles contactos, daquela lista que está a acabar de ser importada para o EGOI e verificar se tem lá alguns e-mails, alguns remetentes, alguns domínios que estão eventualmente em alguma spam list internacional, alguma blacklist internacional e já vamos eventualmente eliminar, já higienizamos a base, ou então mesmo vamos dizer, ups, passou-se aqui qualquer coisa, por favor fale com o nosso assistente comercial. E, portanto, já são barreiras que nós temos exatamente para tocar nesta questão do aumento da segurança. Mas, malta, isto só é possível se nós tivermos o quê? Se tivermos os dados. E por isso é que os dados são fundamentais. Não há inteligência
qualquer que funcione se não houverem dados. E depois, nesta perspectiva, vamos ter os dados, e vou falar mais à frente, numa perspectiva até metafórica, dos reis, das rainhas, dos príncipes e das princesas, relativamente a esta questão. Hoje em dia, e os meus colegas já falaram aqui um pouquinho também, ou introduziram de certa forma esta questão, mas para termos estas experiências únicas, personalizadas, nós precisamos ter aqui de certa forma um unificador, um centralizador da informação, porque hoje realmente a customer journey dos nossos clientes é muito alterada. Hoje somos unidades individuais, mas divididas entre múltiplos pontos de contactos. As marcas contactam-nos, interagem connosco por múltiplas vias, por múltiplos canais, no online, no físico, em vários pontos de venda, através de marketing digital, marketing tradicional. Portanto, há aqui uma série de formas de impactar o próprio cliente, mas há aqui algo que nós devemos ter em consideração, que é aquilo que nós chamamos um Customer Data Platform, em que nós é basicamente um data warehouse, um grande armazém de dados, em que guardamos todo o histórico, toda a informação. Não é somente a última visita, não é somente o último produto que visualizou online, é tudo desde o primeiro momento, desde que inclusive, e trabalhamos muito nesta perspectiva, quando alguém entra no site, eu costumo fazer muito esta analogia, quando alguém entra numa loja física, de certeza absoluta, quando um cliente entra na loja física, o comercial, o vendedor, vai querer interagir com aquela pessoa e não vai querer deixá-lo sair da loja física sem pedir alguma coisa, sem estar em interação com ele. Porque é que quando alguém visita o nosso site e é um visitante anónimo, nós não vamos atrás de tentar qualificar aquela pessoa e de um token, de um código, perceber que é o Daniel que está ali, é o Tiago que está ali, como é que eu vou ficar com o e-mail do Tiago, como é que eu vou ficar com o telemóvel do Hugo? E não devemos deixar esta informação ir embora. Portanto, o Data Warehouse, este grande armazém de dados, este Customer Data Platform, serve exatamente para isto, para guardar todas as informações, todo o histórico de interações. Que produtos é que o Daniel comprou hoje, a semana passada, há 1 ano, há 2 anos? Porque isto vai-me ajudar depois na perspectiva preditiva e vai-me ajudar também a criar aqui segmentos preditivos, perceber que este cliente Daniel, até ao final do ano, quantas vezes mais é que é provável ele comprar do meu negócio e qual é que é o ticket esperado para ele comprar. E se eu consigo, eventualmente, aumentar o ticket, se eu consigo levá-lo a uma compra compulsiva, aumentar a cadência de compras, fazer aqui com que haja recompras. E, portanto, o elemento central desta questão da omnicanalidade, claramente que tem que ser a forma como nós guardamos todo o histórico de dados. Até porque hoje o consumidor, como vocês sabem melhor do que eu, somos híbridos em que nos movimentamos por múltiplos pontos de contacto, estamos conectados 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias ano, somos aquilo que eu dizia há pouco, unidades complexas, mas esperamos experiências fluidas, que sejam experiências personalizadas e que eu sinta que mesmo aquele e-mail que foi enviado para 1 milhão de pessoas, eu sinta que existe ali pontos de diferenciação, desde o assunto, desde o snippet, desde o conteúdo, com variações de conteúdo, com variações de categorias de produtos, mas a estrutura pode ser exatamente a mesma. E, acima de tudo, porque sem a omnicanalidade, entregando esta mensagem onde realmente o cliente se está a movimentar, onde quer receber, no momento em que quer receber, pelo canal que eventualmente quer receber, torna-se um desafio muito, muito maior. Este é o indicador que eu vos dizia. 93% dos consumidores esperam que a experiência, a compra online, seja pelo menos igual, se não melhor, à da loja física. Então o que é que isto nos deve dizer? Que aquela proximidade, aquela exclusividade, aquela singularidade e a loja física, aquela loja tradicional de rua, que conhece já os meus hábitos, que conhece já aquilo que são os meus interesses, nós temos que replicar exatamente isto para o online, mas colocando o machine learning, colocando as máquinas de inteligência artificial preditiva a ajudar-nos exatamente nisto, para que depois a proposta, a mensagem que nós vamos passar, seja uma mensagem muito simples, seja uma mensagem que é perfeitamente perceptível para mim e que não me cause dúvida, como o exemplo que o Tiago partilhou da questão da Target, em que nós estava a ser impactado com um conjunto de produtos no âmbito mais de gravidez e que os clientes não estavam. E aqui entrávamos noutro tópico, que depois podemos discutir um bocadinho na parte final, que é a questão da explicabilidade do AI e a questão da razoabilidade com que eu apresento até as minhas próprias comunicações. Podemos depois entrar um bocadinho nessa questão. Mas o que é certo é que a partir do momento que faz sentido para mim, caramba, realmente faz todo sentido e conseguiu antecipar, conseguiu prever. Agora, estamos a ver num âmbito de consumo. Agora, quando temos a possibilidade de salvar vidas, aí se calhar já não se coloca a questão, porque aí o trade-off, não é? E eu conseguir prever que aquela pessoa eventualmente tem um cancro em fase inicial, se calhar o trade-off, eu compensa e eu alertar já a pessoa que provavelmente estamos aqui numa fase embrionária e que eu tenho aqui um diagnóstico preventivo até e já uma metodologia de abordagem e já uma terapêutica, do que deixar ir avançando e depois, quando for o tempo, já não temos tempo de voltar. Mas depois, malta, e eu gostava também que vocês
analisassem este dado comigo. Estes 34% preocupam-me. Este 34% de clientes que não conseguem encontrar produtos que vão ao encontro dos seus gostos. E realmente acho que tem que fazer uma meia-culpa, acho que todos nós devemos olhar para isto. O Tiago há pouquinho deu um exemplo do fluxo de carrinho abandonado. E eu vou-vos, utilizando este exemplo, Tiago, que deste, dar-vos aqui um exemplo. Porquê? Porque estes 34% dos clientes que não conseguem encontrar produtos que vão ao encontro dos seus gostos, eu encontro duas vias. Quase aqui colocar um fluxo. Porquê? Porque os negócios não têm quantidade nem qualidade de dados, portanto não estou a trabalhar os dados, portanto estão a enviar bulk, estão a enviar uma grande quantidade de dados aleatórios, portanto é óbvio que eu não vou encontrar, ou por outro lado, pode também haver já um processamento muito avançado de dados. Estou a criar muita informação, estou a criar muito ruído nas minhas comunicações que o meu cliente efetivamente já não sabe qual é que era a proposta de valor do meu e-mail. E pegando neste exemplo que o Tiago deu do carrinho abandonado, nós tínhamos um cliente que tinha o fluxo de carrinho abandonado, ao fim de 2 horas do cliente deixar o determinado produto no carrinho, era enviado um e-mail, esta é a estratégia, pode ser ao fim de 2 horas, pode ser ao fim de 15 minutos, ao fim de 30 minutos, quer que seja, é a estratégia de cada cliente, era enviado um e-mail em que aparecia então os produtos de carrinho abandonado, a dizer, olha, estes produtos ainda estão disponíveis para esquecer estes produtos, pode fazer o checkout, e agiliza o checkout até que depois com uma cenourinha, com 15% de desconto no checkout, oferecendo os portos de envio, o que quer que seja. E este cliente, Tiago, o que é que ele queria? Para além de... E qual é o objetivo de uma campanha de carrinho abandonado? É converter os produtos que ficaram no carrinho. É só isto. É levar aquela pessoa, eventualmente, a comprar aqueles produtos que tinha-se esquecido. Este cliente, o que é que queria colocar? Queria colocar, ok, a imagem dos produtos de carrinho abandonado e em baixo queria ter um bundle com um conjunto de produtos complementares, alternativos, com inteligência artificial preditiva já. Ok, é muita informação, porque quando eu dou conta, o cliente não comprou o produto que deixou em carrinho abandonado, já está a navegar no site novamente dos produtos alternativos, produtos complementares, e aquilo que era a métrica e o objetivo principal da comunicação deveria ser o quê? Conversão dos produtos em carrinho abandonado. E, portanto, aqui nós temos que educar também os nossos clientes a dizer, essa jornada é possível, vamos enviar, sim, ao fim de 30 minutos o fluxo de carrinho abandonado. Se a pessoa não comprar ao fim de 1 hora, então vamos enviar um e-mail com produtos alternativos. Produtos que podem ter uma sensibilidade ao preço com inteligência artificial preditiva, claramente. Mas não vamos assoberbar a jornada do cliente com muita informação quando nós queremos o quê? Cumprir aquilo que é o objetivo principal. E, portanto, este indicador preocupa-me nesse sentido, porque, por vezes, os nossos clientes querem fazer tudo e mais alguma coisa e não dão tempo também para analisar os dados e ter as jornadas perfeitamente pensadas. Eu não vou investir muito tempo, mas queria destacar estes 6 benefícios da estratégia de Marketing Automation Omnichannel. Permite-nos unificar esta experiência e ter uma melhor compreensão da jornada do cliente e darmos então uma experiência muito mais única, muito mais sofisticada, muito mais exclusiva. Temos um maior alcance e cobertura porque temos maior pontos de contacto com o cliente de forma automatizada. A questão de termos os dados, uma hipersegmentação e hiperpersonalização, eu só vou impactar os clientes que têm carros com mais de 2 anos de matrícula, para fazer aqui um upselling. Aqueles que têm menos de 2 anos de matrícula, o ciclo de venda de produto ainda é muito curto, não vou impactar estas pessoas. Se eu sou uma clínica veterinária, só quero comunicar com os meus clientes, os meus tutores de cão, que têm promoção na Royal Canin, da marca de ração, este fim de semana. Não vou impactar todos os meus clientes. Portanto, tenho esta capacidade de hipersegmentar, hiperpersonalizar as minhas comunicações em múltiplos canais. E essa também é mais-valia, utilizar múltiplos canais. E depois mais à frente vou falar do Next Best Channel, que é, se eu perdi tração no e-mail e estou a abrir mais as comunicações de SMS, então o meu próximo canal é SMS. Então eu tenho que preparar a campanha para e-mail ou SMS e deixar que o meu algoritmo entregue naquele que é o melhor canal para cada um dos clientes. Eficácia e eficiência dos processos para analisar grande quantidade de dados, que seria impensável sem machine learning. Hoje em dia conseguimos analisar esta grande quantidade de dados e, acima de tudo, também ajudar-nos a pontuar estas leads, ajudar a pontuar as jornadas do próprio cliente através de comunicações assertivas em que clicou num determinado botão, fez determinada ação, comprou determinado produto, conseguimos ir atribuindo pontos e depois dar desconto, acesso a descontos, mas não é só através de descontos, pode ser acesso antecipado a produtos, pode ser acesso determinado a determinadas categorias de produtos que estão exclusivos só a determinados eventos, a determinados momentos de interação. E, resumindo, é um pouquinho isto. É nós conseguirmos ter a visão única dos nossos clientes, agregar esta informação, converter esta informação em conhecimento verdadeiramente acionável. Eu quero saber quem é que são os meus clientes que compram arroz de determinada categoria, mas que já não compram nos últimos 2 meses. E ter esta capacidade de ir buscar estes clientes, porquê? Porque esta semana tem uma promoção de arroz e
tenho aqui clientes que só compram este arroz em promoção. Quem é que são os clientes que compram este arroz em promoção, mas que já não compram há 2 meses? Ter conhecimento verdadeiramente acionável para enviar depois a minha comunicação de forma segmentada e automática e criar um verdadeiro sistema de Customer Intelligence para levar então aqui à minha conversão e, acima de tudo, aquilo que nós pretendemos. Maior personalização, melhor experiência, mais vendas é aquilo que nós pretendemos através do Omnichannel, linkando todos os ecossistemas, linkando todos os sistemas de comunicação, seja ponto de venda físico, ERPs, CRMs, os próprios softwares de marketing, os SaaS, como o Egoi ou como o outro. Portanto, unificar esta informação, trazer tudo para o centro de inteligência para tomarmos esta decisão. E eu aqui tinha o chavão, mas como é que isto é possível? É possível através, por exemplo, da Egoi, através de uma comunicação de marketing automation Omnichannel, em que aquilo que nós tentamos fazer é impulsionar os resultados em retalho, em e-commerce, em serviços, de uma forma rápida e com resultado garantido para os nossos clientes. Esta é um pouquinho a stack daquilo que nós temos. Temos neste momento um SaaS em que é possível desde a captação, à nutrição, à conversão, à fidelização, utilizar dentro da própria stack da Egoi, desde a captação através de landing page, páginas embebidas, formulários, pop-ups, quer que seja WhatsApp Forms, depois todos os fluxos automáticos de combinação de múltiplos canais, até à parte sim das integrações do nosso CDP e das soluções de inteligência artificial. Aqui tenho então o tal chavão, a tal metáfora, reis, rainhas, príncipes e princesas. O Nuno e o Hugo já ouviram esta história, o Tiago provavelmente é a primeira vez que irá ouvir, mas basicamente quem é que são os reis? Os reis é a quantidade e qualidade de dados que nós temos dos clientes. E com a quantidade de dados e a qualidade destes dados, nós vamos neste casamento com as rainhas, que é o quê? É o conteúdo, é o texto, é a imagem, são os gatilhos para a ação, os gatilhos da urgência, da escassez, e portanto deste casamento entre dados e conteúdo, entre reis e rainhas, nascem os príncipes e as princesas, que são as nossas comunicações de marketing, através do melhor canal, produzindo o melhor conteúdo, entregando no melhor momento para que tenham o máximo impacto, como por exemplo neste caso em que aumentamos 73% o ticket médio da salsa jeans e que aumentamos de uma compra média de 66 euros, aumentamos para 118 euros o ticket médio, através do envio de uma comunicação com a inteligência artificial e fazendo chegar este correio eletrónico no melhor dia, na melhor hora para cada cliente, que veio a ser o melhor momento para eles também comprarem. É isto que tentamos fazer. Há aqui sempre perguntam qual é que é o sucesso, qual é que é a receita para o sucesso. Meus caros e minhas caras, a receita para o sucesso é trabalho e podem seguir esta metodologia eventualmente, planear muito bem a vossa comunicação, criarem um bom conteúdo, encontrarem um melhor contexto para passarem esta mensagem, mas assumirem que a relevância das vossas comunicações, quem a vai dizer é sempre quem a vai receber, é a vossa audiência. E estarem exatamente muito atentos a este quarto passo, que é colocarem, e costumo dizer muito isto, é calcem os sapatos, calcem as botas da pessoa que vai receber a vossa comunicação de marketing e pensem, vocês iriam gostar de receber aquela comunicação, aporta valor para vocês? Sim, então enviem a comunicação. Se não, então repensem, planeiem, criem novo conteúdo, criem um novo contexto para enviar essa comunicação. E só para dar aqui um chavão, o modelo AIDA é um modelo com mais de um século de existência. Foi trabalhado largamente no marketing tradicional, trabalha-se muito no marketing digital, acima de tudo deve-se trabalhar no marketing, na globalidade, ok? São 4 etapas, desde a atenção, o interesse, desejo e a ação é a conversão. E reparem, eu tive aqui uma experiência com a Renault para fazer a revisão da minha viatura e cumpriu exatamente estas 4 etapas para levar-me exatamente aqui a uma troca de informação, mas acima de tudo eu estou-vos a dar este exemplo porque eu quero depois que vocês vejam um vídeo no final daquilo que foi a interação do mecânico com a minha viatura e a forma como a própria Renault criou esta relação comigo e como é que podes criar uma jornada, porque as máquinas são incríveis, mas por vezes eu perguntar ou fazer algumas perguntas pode parecer muito invasivo e quando nós temos o carro na oficina, quando o nosso mecânico tem o carro na oficina, pode ainda, eventualmente, individualizadamente, retirar ali alguma informação. E já lá vou. Acima de tudo, e resumindo, fazendo aqui um wrap-up, creio também, professor Nuno, também que está na altura também de terminar aqui a minha parte, dizer-vos como é que isto tudo é possível. Estamos aqui dentro da IA generativa, portanto, temos já dentro da nossa solução, em todos os canais, a possibilidade de gerar um assunto, gerar um conteúdo, gerar um botão, gerar uma variação, gerar um segmento inteligente, olhar para a performance das campanhas e dizer como é que está a métricas, as performances das minhas campanhas, como é que estão as minhas métricas de atribuição, de abertura, de clique, de compra. Tens alguma sugestão?
informação e temos já todas estas jornadas de ajudar os nossos clientes com IA generativa a ter estes insights e a dar-lhes as jornadas seguintes. Mesmo um cliente que esteja a iniciar neste momento a jornada no digital, nós já o ajudamos de forma autónoma e com IA generativa a gerar o seu plano de marketing, a base do seu plano de marketing, é apenas um baby step, mas é a gerar já alguns insights para o seu plano de marketing e como é que pode fazer essa jornada connosco. E estamos também neste momento numa jornada que muito me entusiasma e que estive já a ver aqui alguns resultados hoje de manhã, que nós estamos a desenvolver o nosso próprio LLM interno, o nosso Large Language Model interno. Porquê? Porque nós temos muitos dados dos nossos clientes e não podemos passar estes dados para um ChatGPT, para um Gemini, para um Copilot. Porquê? Porque senão esta informação vai se verter depois para o mercado. E há muita espionagem, como devem perceber, de negócio, e existem muitos dados que não podem nem devem ser partilhados. E por isso, tendo o nosso próprio modelo interno, nós podemos claramente verter esta informação individualizada de cada um dos nossos clientes e dizer, olha, como é que eu tenho este volume de faturação e como é que eu posso alavancar este volume de faturação para mais um dígito e tendo as minhas métricas de email marketing, SMS marketing, web push, o que quer que seja, como é que eu posso então criar esta jornada? O que é que tu me sugeres? E dar aqui toda esta camada de inteligência para que os nossos clientes também possam fazer uso dessa solução. E depois temos os modelos preditivos dentro de Portas que nós desenvolvemos os nossos modelos preditivos in-house, dentro do nosso núcleo de investigação e desenvolvimento, que são personalizados para cada vertical de negócio. Nós temos aqui os nossos ICPs muito bem definidos, retalho alimentar, retalho fashion, e-commerce na globalidade, mas depois também temos utilities, os services por aí fora, mas são adaptados para a especificidade de cada vertical de negócio e, acima de tudo, à granularidade dos dados de cada cliente. E, portanto, damos também aqui, em termos de data science, aqui este apoio aos nossos clientes. E dentro do nosso núcleo de investigação e desenvolvimento, que é certificado e acreditado pela Agência Nacional de Inovação, como sendo uma entidade idónea, a EGOI é uma entidade idónea e reconhecida em matéria de investigação e desenvolvimento nestas áreas da inteligência artificial e machine learning. Dentro dos modelos que nós temos, e estou mesmo a terminar, recomendação de produtos para o vertical de retalho, recomendação de artigos mídia, curadoria de conteúdo para recomendar uma newsletter personalizada com os artigos. Imaginem o público consegue enviar-vos uma newsletter com aqueles que são os artigos que vocês estão mais interessados, dentro das categorias que vocês estão mais interessados. Mas ao mesmo tempo introduzimos aqui o efeito trender. É aquela notícia que eventualmente tu não ias ler por ti, mas que nós vamos te colocar aqui na tua recomendação, na tua newsletter personalizada, porque tem a ver com a perfilagem, que tem a ver com o teu perfil, tem a ver com a combinação daquilo que é a filtragem colaborativa de clientes que têm o mesmo perfil que tu tens e que vamos colocar aqui este efeito de surpresa, porque senão, se lês política internacional, vais continuar a ler política internacional e a newsletter seria insípida. Portanto, temos essa possibilidade. O Centro Time Optimization, que é o envio das comunicações no melhor dia, na melhor hora, e também depois o Next Best Channel, que é pelo melhor canal, e também temos, Tiago, a previsão do churn. Conseguimos ter aqui uma taxa de acerto muito interessante, já vou partilhar convosco num caso, e depois temos as features, tudo aquilo que é possível acoplar, complementar dentro dos modelos. Portanto, o nosso modelo não é um AI on a button, em que vocês têm um conjunto de dados, metem lá nos nossos algoritmos, processa, treina, gera as previsões e tem um output. Não. Os nossos modelos são personalizados à realidade de cada cliente e vamos adaptando e personalizando mediante aquilo que são os dados e os indicadores que cada cliente tem e por isso vamos colocando estes packages, vamos colocando estas features que fazem sentido. Eu quero os produtos recomendados de próxima compra, mas também quero automaticamente os complementares, quero os alternativos, quero os que são de sensibilidade ao preço, os de recompra e podemos dar estas camadas extra. Este é um case em que nós aumentamos 33% o ticket médio através de uma campanha de inteligência artificial com IA preditiva, um grupo de controlo versus um grupo que foi impactado com um conjunto de produtos recomendados one-on-one. Portanto, enviamos para um conjunto de clientes as campanhas com 10 produtos random, aleatórios, era o negócio que escolhia, e para todos os outros nós impactávamos também com 10 produtos, mas eram recomendados de próxima compra. Aumentamos 33% o ticket médio deste cliente. Este é o caso da salsa, claramente que enviar a comunicação no melhor dia, na melhor hora, aumentou 63% o ticket médio deles, sem ter uma recomendação personalizada no conteúdo, portanto era só mesmo enviar a informação de uma nova coleção no melhor dia, na melhor hora, e aumentamos desta forma o ticket médio, e esta aqui orgulha muito porque tem a ver com, eu não vos posso dizer a marca desta, mas eu acho que se disser assim, é um retalho de brinquedos que tem umas letras grandes com muitas cores, e eu acho que vocês chegam lá. Nós enviamos uma campanha de email marketing personalizada, houveram clientes que acabaram por não comprar os produtos online
e aumentamos 25% a taxa de conversão em loja física. Ou seja, os clientes receberam aquela comunicação, nós conseguimos ter a métrica de atribuição, conseguimos saber quais é que foram os produtos recomendados para aqueles clientes, e os clientes foram à loja física e acabaram por comprar os produtos que tinham sido recomendados pelo e-mail. Ou seja, isto mostra claramente a assertividade da nossa previsão e a assertividade dos nossos modelos. Independentemente da compra não ter sido no online, a compra veio a concretizar-se no físico. E só precisamos do identificador único do cliente, é no ponto físico de contacto. E aqui, Tiago, 51% de taxa de acerto numa previsão a 15 dias. Ou seja, nós conseguimos neste momento acertar 51% dos clientes, num caso aqui é uma academia de ginásios internacional, 51% dos clientes que daqui a 15 dias iam embora. E conseguimos antecipar e criar exatamente através de cluster, criar aqui segmentação em que a malta que tem 50% de probabilidade de abandono até 65%, vou enviar só um e-mail. A malta que já tem 66% até 80% de abandono, já vou fazer eventualmente uma chamada telefónica ou vou enviar uma mensagem de texto. E aqueles que estiverem acima dos 85%, se calhar já vou fazer uma chamada de voz a convidar para vir fazer um treino gratuito, treino personalizado, o que quer que seja, para tentar trazer esta pessoa novamente àquilo que é a sua jornada normal, ao seu comportamento normal, sem deixar chegar ao dia em que ele iria abandonar. E aqui só tenho mesmo aqui um wrap-up, vocês verem, o caso eu costumo partilhar, eu sou um entusiasta de desporto, a minha formação de base é claramente também em desporto, em gestão do desporto, e eu gosto muito de correr, e havia umas sapatilhas que eu queria comprar. Este é um exemplo e é muito rápido. Havia umas sapatilhas que eu queria comprar, fui à loja física, registrei-me na rede Wi-Fi, tinha a aplicação dessa marca, dessas sapatilhas, permitia as comunicações de push notification por aplicação, permitia as comunicações também dentro de loja. Peguei nas sapatilhas, experimentei, vi qual era o tamanho, não as comprei. Mas já houve aqui uma jornada comigo com esta marca. Eu já tinha estado no e-commerce desta marca também, já tinha feito o meu registro e a unificação dos dados. Fui ao e-commerce, o que é que eu fiz? Peguei nas sapatilhas que queria, umas sapatilhas cujo valor é considerável, estamos a falar de umas sapatilhas de 160, 170 euros. Peguei nas sapatilhas, coloquei no carrinho e abandonei o carrinho. Vocês já sabem o que é que eu estava à espera. Fluxo de carrinho abandonado para ter uma promoção, para ter um desconto. Não aconteceu. À primeira, à segunda, à terceira, à quarta. O e-mail era sempre o mesmo. Lamentamos, Daniel, que a sua jornada connosco não tenha sido a melhor, mas pode ainda fazer o check-out das suas sapatilhas. E não me davam o desconto. E eu desisti das sapatilhas. E há um momento em que eu estou novamente no centro comercial com a minha esposa, estou-me a aproximar dessa loja e recebo uma push notification no telemóvel a dizer: Daniel, está a apenas 5 metros das suas sapatilhas de sonho e hoje com 35% de desconto. E agora reparem a granularidade. Será que à quinta é de vez? E um blinkai encontramos lá dentro. E é óbvio que eu entrei e comprei. A minha jornada, aqui o que eu queria dizer é, a minha jornada começou no físico, experimentei o produto físico para ver como me sentia, não comprei, fui para o online, tive um conjunto de comportamentos no online, a marca entendeu que eu não era um cliente apetecível, que não era um cliente valioso, estava à procura de um desconto, estava a fazer um lead scoring, de certeza absoluta. E depois, sim, quando me encontrou na loja física, entendeu novamente que, e tendo autorização para comunicar comigo, e tendo a stack tecnológica também, porque nada acontece por acaso, tendo claramente a stack tecnológica para poder perceber que o telemóvel estava próximo do ponto do smart Wi-Fi, do ponto de Wi-Fi que eles tinham, conseguiu mandar-me aquela comunicação naquele momento. Caso contrário, teria que ser uma jornada completamente alternada, e aqui sim, temos depois, dentro da própria loja física, outras jornadas que são possíveis, mas só são possíveis se nós tivermos os dados. E aqui era mesmo só para uma provocação, que é, realmente a jornada do cliente mudou, e aquilo que eu pergunto é se vocês vão adaptar ou se querem ficar para trás com toda esta evolução. E antes de mostrar o último diapositivo, eu só queria mostrar-vos aqui este vídeo, que é exatamente do Paulo Pereira, o mecânico da minha viatura. Daniel, meu nome é Paulo Pereira e eu sou o mecânico que irá realizar a manutenção da sua viatura. Daniel, a manutenção da sua viatura já foi iniciada. Pronto, isto era só mesmo para vocês verem aqui o vídeo, foi o vídeo que a Renault me enviou, quando eu enviei o carro para a revisão, e aquilo que eu vos queria dizer é, lembram-se que eu vos disse, e eu acredito muito nas máquinas, as máquinas são muito, muito importantes, a inteligência artificial é fundamental hoje em dia, mas que nunca percamos a nossa inteligência. Nós humanos que nunca percamos a nossa inteligência e a nossa criatividade. E reparem, o Paulo Pereira é mecânico da minha viatura, mas tem um papel fundamental. E o papel fundamental foi o quê? Quando eu levei o carro pelas primeiras vezes à revisão, eu não tinha nenhuma cadeirinha de bebê atrás. A Renault nunca me qualificou, nunca me perguntou a constituição do seu agregado familiar. E se me perguntasse, eu não iria responder. Não iria sentir confortável para responder. E a partir de 2016, atrás passou a ter uma cadeirinha de bebê. Em 2021, quando levo cá à revisão, passou a ter 2 cadeirinhas de bebê.
E a Renault, no dia seguinte a eu ter recolhido o carro, mandou-me um e-mail a dizer: parabéns, Daniel, parece que a sua família está a aumentar. E para que possa continuar a usufruir das viagens em família em segurança, eu gostava de lhe apresentar o novo Renault Scenic de 7 lugares. E ninguém da Renault me qualificou. Foi este senhor, este Paulo Pereira, que viu o carro lá, passou esta informação para o CRM da Renault, que depois a equipa de comunicação, a equipa de marketing, transmitiu esta informação. Tenho um presente para vocês também, depois vou deixar disponível. Tenho um plano student gratuito com toda a stack da Egoi, aquilo que eu vos falei aqui, para que vocês possam utilizar, para que possam criar uma conta gratuita, possam testar, validar toda a nossa solução e estejam perfeitamente à vontade. Foi um gosto enorme. Desculpem ter-me alongado aqui um bocadinho, às vezes, o entusiasmo, mas espero não ter sido maçador. Daniel, brilhante. Terminamos este período de apresentações da melhor maneira e vamos dar agora início ao período de discussão. Queria relembrar os participantes que devem sentir-se o mais à vontade possível para interagir com os oradores, quer através de perguntas que coloquem diretamente no fórum de perguntas e respostas, ou se tiverem essa pretensão de o fazer oralmente, tendo apenas que levantar a mão, carregar aqui no botãozinho de levantar a mão, e depois eu passarei a palavra quando houver oportunidade. Bom, eu vou dar o pontapé de saída no nosso debate, que obviamente vai ser muito enriquecedor, talvez a parte mais enriquecedora desta sessão, e queria confrontar-vos com o seguinte. Enquanto vocês falavam, e uma vez que alguns dos exemplos que aqui surgiram têm a ver com empresas portuguesas, PMEs e com o tecido económico português, eu fui rapidamente aqui às estatísticas do INE confirmar os últimos dados sobre a composição deste tecido económico. E que revela uma coisa incrível, que é 99,9% das empresas portuguesas são micro, pequenas e médias empresas. E isto, enfim, é uma particularidade única do tecido económico português, mas que certamente levanta aqui questões que não são desprezíveis no âmbito da implementação de soluções de IA em contexto empresarial. E, portanto, atendendo à vossa vasta experiência prática, eu queria que vocês tentassem falar um pouco sobre aquilo que entendem ser os maiores desafios que estas empresas enfrentam ao implementar soluções de IA, em particular na área de marketing. Que conselhos é que têm a transmitir a estas empresas? E se vocês já identificaram aqui alguns padrões de erros que têm sido comuns nestas primeiras tentativas, nomeadamente de empresas que vocês acompanham ou conhecem? Quem quer começar? Bem, se quiser, posso começar eu. Força, seguimos a ordem. Ok, depois o Tiago e o Daniel. E depois, enfim, interagimos. Eu vou-vos dizer, eu tenho uma área de consultoria forte de acompanhamento de empresas e recentemente tenho estado a trabalhar num projeto chamado Bairros Digitais. E estou a dar formação e estou a capacitar. E os exemplos que eu vou buscar é aí. Em 3 bairros digitais, há vários, ok? Isto é um financiamento do PRR, estou a trabalhar em Coimbra, Albergaria e também em Nadia, o que significa que estou a sair de fora da minha zona de conforto, estar a trabalhar marketing, comunicação, inteligência artificial, maioritariamente para o setor de turismo, e estou a dar formação a tudo, desde pessoal que tem lojas de roupa até cabeleireiros. Pronto. Quando eu começo a dar formação de IA, apresento o ChatGPT, apresento uma série de ferramentas. Aquilo é mais ou menos tipo a varinha mágica. Não é? Nós mostramos o pessoal, bem, isto faz tudo. O Daniel há bocado estava a dizer uma coisa. A primeira coisa que fazem é o quê? Espetar para o ChatGPT gratuito a informação toda da empresa. Dados contabilísticos, indicadores de gestão, não é? Porque eu uso a versão paga. Eu, inclusivamente, tenho uma coisa. Eu tenho um agente instalado no meu computador. A data de hoje está a correr DeepSeek, mas podia estar a correr Grok ou Llama 4 para fazer isto e faço isto nativamente. Pronto, e mostro-vos. Só como a interface é igual, não é? Malta chega a casa, ChatGPT gratuito, pimba, balancete analítico. Ora bem, muito bem. Faz uma declaração do IVA do primeiro trimestre. A informação está lá toda. E depois vem ter comigo e digo, opá, vocês não façam isso. Quer dizer, uma coisa é, escreve-me um copy para as redes sociais a vender um corte de cabelo em promoção. Tudo bem. Ou ajuda-me aqui a fazer um funil de vendas para vender um determinado produto. Outra coisa é achar que têm ali um conselheiro económico ou financeiro e meterem para lá a informação toda. Ou seja, a questão do RGPD e a questão da salvaguarda de dados
Está bem que são pequenos negócios, à partida não vai haver espionagem industrial para tentar saber quanto é que uma cafetaria ou albergaria está a vender, mas de qualquer maneira, o que o Daniel estava a dizer, a primeira grande questão é a questão da salvaguarda da informação, mas depois há o outro aspecto positivo. Eu tenho visto coisas absolutamente extraordinárias a nível da automação com as PMEs. Porquê? Porque como não há recursos humanos, com um bocadinho de capacitação, que nem é muita, um bocadinho de capacitação, as soluções de IA estão a causar uma transformação brutal naquilo que é o tecido empresarial português. Pelo menos naquelas em que, só para vocês terem uma ideia, as minhas formações de IA esgotam todas, e é muito aquela IA aplicada, não é só ao marketing, praticamente tudo, e de facto os empresários hoje conseguem fazer mais com muito menos. Porque primeiro capacitam-se e têm essa vontade, ponto número um, e depois conseguem usar a inteligência artificial, os chats mais básicos, como se fosse um verdadeiro companheiro de trabalho, e depois muitas vezes sentem-se acompanhados, que é uma coisa engraçada. Aliás, não sei se vocês, para concluir esta primeira parte, não sei se viram a estatística, mas há 2 anos as pessoas utilizavam a inteligência artificial. Eu vou fazer uma publicação nas minhas redes sociais amanhã sobre isto. A inteligência artificial era muito usada para procurar informação. Agora é usada como psicanalista, ou seja, aquilo que era o top 1 da pesquisa do IA, neste momento está em nível 5. Portanto, psicanalista, conselheiro matrimonial, a malta está a usar a inteligência artificial por tudo, até para ser feliz em casa. Portanto, eu acho que isto é extraordinário. Muito bem. Tiago. Nós, na nossa realidade, trabalhamos predominantemente com PMEs. São outliers algumas das marcas que viram aqui, daquelas mais sonantes. E encontramos, sobretudo, líderes de negócios que querem fazer, nós designamos o leapfrogging, isto é, vem de um cenário em que tecnologicamente, ao nível do marketing e da relação com o cliente, vendas estão praticamente a zero, no legacy, querem dar um salto. Isto é já meritório, ok? A dificuldade que encontramos é que a maior parte do tecido empresarial português não é assim, não tem sequer esta perspectiva. Portanto, não sabem o que não sabem, ok? E tipicamente, de resto, todos nós hoje em dia não sabemos o que não sabemos. Por mais à frente que estejamos no pioneirismo tecnológico, os próprios developers de AI hoje em dia são surpreendidos com o que outros colegas fazem. Bom, dito isto, a verdade é que andamos todos, ou andam todos os gestores, quando são um bocadinho mais sensíveis para esta realidade, atrás do último grito de inteligência artificial e da última aplicação que faz isto, aquilo ou outro, para aquele caso muito específico, e de forma ad hoc, sem um plano e sem uma sistematização sobre que tipo de inteligência artificial é que o meu negócio de facto precisa, um entendimento mínimo, uma literacia mínima sobre os diferentes tipos de inteligência artificial, quais os perigos, os riscos, como é que devo utilizar esta, aquela ou outra, os diferentes algoritmos que existem, as políticas internas, proíbo o ChatGPT para toda a gente e ponto final, porque agora o Hugo disse que os meus dados vão cair em domínio público. Como é que é? O que é que vamos fazer com isto? Este tipo de higiene básica em relação a estes temas é determinante, mas sobretudo a higiene básica em relação àquilo que são os pilares tecnológicos. Por exemplo, em Portugal, há 1 ano e meio, a Deloitte fez um estudo, publicou um estudo com a Universidade de Coimbra, em que analisavam a transformação digital das empresas em Portugal. Eles concluíram que a maior parte das PMEs em Portugal não tem CRM, ok? É o pilar. Antes de darmos o salto para um CDP, pelo menos, tal como o Daniel falava, pelo menos que tenhamos um CRM, é já um começo deste agregador de toda a informação, a caminho do Big Data, tal como o Daniel falava, ok? Apenas 25%, 24% e qualquer coisa das PMEs em Portugal. Eu acho que já é bastante positivo este número. De resto, resultados. Esse mesmo estudo comparava empresas sem CRM com empresas com CRM, resultados ao nível do EBITDA 2 vezes superiores. Portanto, muitas vezes não precisamos de estar a correr atrás do último espetáculo de inteligência artificial, precisamos é de fazer a higiene básica, tecnológica e de estratégia do nosso negócio. Um último ponto que é... e esta mensagem foi sobretudo dirigida a administrações e direção-geral de empresas. Mas do lado do marketing, há uma geração nova de marketeers que tende a confundir o digital ou as redes sociais com marketing, tal como sempre se confundiu comunicação com marketing ou publicidade com marketing. Marketing é muito mais do que isso, naturalmente. E, portanto, precisamos também
de, nas nossas faculdades e as novas gerações de marketeers, entender este mundo tecnológico para lá daquilo que é a utilização enquanto consumidores. Confundimos muitas vezes este papel de consumidor do dia-a-dia, de redes sociais e por aí fora, com o papel de profissional que tem que ir muito mais além do que são estes universos, eu diria, redutores. Obrigado, Tiago. Daniel. Sim, à semelhança do que o Hugo partilhou, eu tenho tido agora, também nos últimos tempos, no último ano e meio, talvez, por causa também dos incentivos do PRR, tenho estado aqui mais próximo de algumas micro, pequenas e médias empresas, apesar de não ser o nosso ICP neste momento, mas temos aqui no catálogo de serviços da transição digital, mesmo agora também no Coaching 4.0, nos bairros comerciais digitais, portanto temos aqui propostas de valor, somos prestadores e fornecedores oficiais dos serviços, e eu ia dar aqui duas linhas, dois eixos. Há uma dor que eu costumo partilhar, há um diapositivo que eu não partilhei e que falo sempre nas 4 dores de todos os negócios, desde o micro até à multinacional, e que se mora numa traiçoa é esta, e não tem a ver com a ordem de prioridades, tem a ver com volume de faturação. A primeira dor é sempre eu quero faturar mais, o segundo é eu quero ter clientes mais ativos, quero ter clientes a comprar mais, porque isso vai me ajudar a chegar depois a uma faturação maior, e eu tenho que estar constantemente a prospecionar novos clientes, portanto tenho que estar aqui a potenciar visitas à minha loja online, potenciar visitas à minha loja física, e depois há uma dor muito grande que é eu não tenho orçamento de marketing. Estas são 4 dores transversais que eu vejo: faturação, clientes mais ativos, a questão de prospecção contínua e a questão de eu não tenho orçamento de marketing. Há uma que para mim é fundamental, que a maior parte das pessoas escuta-se na eu não tenho orçamento de marketing, porque na realidade não tem tempo. Não tem tempo porque se calhar não tem literacia, porque se calhar não tem conhecimento. E depois há aqui outro tópico que estas PMEs que eu tenho interagido mais sentem uma grande dificuldade de, ok, eu agora tenho um incentivo, agora tenho aqui a possibilidade de introduzir uma stack tecnológica, tenho a possibilidade de introduzir aqui uma solução tecnológica no meu negócio, até tenho a possibilidade de colocar soluções com inteligência artificial, isto vai-me fazer tudo, mas na realidade há uma coisa que é fundamental, que é parar e pensar o que é que eu quero fazer do meu negócio. E acho que esta é uma das maiores dores que os negócios têm hoje em dia, é não terem tempo para parar, olharem para o seu negócio, olharem para o seu negócio de uma forma desinteressada no sentido honesto, e perceber onde é que eu realmente estou a falhar rotundamente, onde é que eu poderia estar-me a posicionar melhor, o que é que eu poderia estar a fazer de melhor que não estou a fazer, mas se eu não sei sequer como fazer, eu nem sequer sei pedir ajuda. E, portanto, há aqui um gap muito grande nesta questão. Por outro lado, nós falamos muito, e sinto que estas empresas, por vezes, falam muito em soluções tecnológicas e centram o seu discurso sempre: mas se eu tivesse este software, mas se eu tivesse aquele ERP, se eu tivesse aquele CRM, se eu tivesse dinheiro para... Isto, para mim, é tudo uma forma de irem adiando o inadiável, que é arregaçar efetivamente as mangas e dizer assim: eu vou começar, mesmo que não tenha ainda a capacidade de contratar uma solução ao Tiago, de um CRM que me vai ajudar. Ok, até lá o que é que eu tenho que fazer? É pensar exatamente nos dados que eu tenho dos meus clientes, pensar nos dados que eu tenho que ter da minha audiência, colocar isto tudo numa folha de Excel. E a partir daí começar a estruturar aquilo que são os meus dados, aquilo que eu preciso fazer, e depois a partir daí pensar eventualmente na stack tecnológica, pensar nas soluções tecnológicas. Eu não queria cometer aqui nenhuma inconfidência, nem falar em dados, mas foi muito recentemente, talvez 2, 3 semanas, que eu tive acesso, passou-me pelos olhos a um documento em que falava que existem empresas portuguesas, estou a falar de pequenas, não estou a falar de pequenas, estou a falar de médias empresas portuguesas, que têm mais de 20 soluções tecnológicas na sua stack de comunicação e relacionamento com os clientes, mais de 20 soluções, e que na realidade não tiram o potencial máximo nem sequer de uma. Portanto, isto para mim é crítico e tem que ser desmistificado. Há claramente uma necessidade que as empresas têm que ter de parar, olhar para o seu negócio e ver o que é que eu vou fazer com o meu negócio. Como é que eu me vou diferenciar? Qual é a minha proposta verdadeira de valor e como é que eu me destaco relativamente aos meus concorrentes? Porque quando olhamos, existem muitas empresas hoje em dia que eu pergunto: qual é que é o elemento diferenciador?
Porquê é que eu devo comprar do seu negócio e não do negócio exatamente ao lado, que tem exatamente a mesma proposta de valor, o mesmo serviço, e eu não consigo tomar uma decisão, e não consigo ver essa proposta de valor. E se nos centrarmos exatamente nisto, conseguimos ter mais tempo para pensar em quê? Na estratégia e no objetivo que nós queremos alcançar com o nosso negócio. Feito. Obrigado aos três. Temos aqui duas perguntas no fórum. Agradecia a vossa capacidade de síntese, uma vez que já estamos aqui a chegar próximo do limite de tempo que nos destinaram. A primeira é do Chester Martins, ex-estudante da ESTGO, que eu aproveito para saudar, e que pergunta aos três o seguinte, e o tema é este: sobre como saber antes do consumidor o que ele quer. Como é que vocês, profissionais reconhecidos, aplicam esta ideia para identificar novas ferramentas, tendências, antes do mundo? Ou seja, qual é o prompt que fazem a vocês mesmos e, eventualmente, à IA, para buscar inspiração, insights e futuras possíveis soluções? Vamos seguir a mesma ordem. Hugo. Epá, eu não posso revelar, senão isto é uma... Não é uma pergunta fácil. Eu dou uma disciplina chamada Tendências do Turismo, Tendências e Inovação no Turismo. E nós analisamos as tendências. Por exemplo, fazer uma análise preditiva à data de hoje. O que é que eu faço? Eu vou buscar o histórico de 10 anos de qualquer atividade e tento fazer uma estimativa daquilo que vai ser aquela atividade a nível de desenvolvimento com base na análise preditiva anterior. Dou-vos um exemplo. Nós estamos a trabalhar com a comunicação do Portugal dos Pequeninos. E o que é que nós estamos a tentar fazer? Nós fomos buscar os anos anteriores, nós vamos lançar aliás, vai fazer em breve 85 anos, e nós vamos buscar o histórico todo da bilhética dos últimos 5 anos, vamos trabalhá-la do ponto de vista de IA, vou analisar aquilo que são as tendências emergentes do turismo no que toca a mercados emissores, porque a minha estratégia é angariar mercados emissores internacionais, e a estratégia doméstica e internacional é completamente distinta, e eu vou tentar prever o número de bilhetes que nós vamos vender dos mercados que já nos visitam, nomeadamente a diáspora portuguesa em França, e depois os mercados emissores. Mas, por exemplo, a nível de mercado doméstico, existe uma parcela bastante significativa, aproximadamente 70% da bilhética, que é doméstica. E nós queremos aumentar isto. Essa análise da bilhética, vou aumentá-la com base naquilo que é o histórico de crescimento dos últimos anos, sendo que houve os anos da pandemia que decresceram, mas depois vou afinar uma estratégia de comunicação e marketing para aumentar isso. Ou seja, eu sei quais são os números que eu tenho que ter em janeiro, em dezembro. Okay? E depois vou implementar a minha estratégia de marketing toda após ir buscar. O que significa que a análise preditiva numa primeira fase vai-me dar números estimados daquilo que vai ser a taxa de crescimento e eu consigo fazer ali uma correlação entre tendências, mercados emissores que estão a crescer para o mercado internacional e trabalhar o mercado doméstico com aquilo que é a minha expectativa de crescimento. Pronto, isto é uma forma rápida de eu responder. Isto é bastante complexo, mas é uma forma rápida de eu responder este bundle de informação. Grande vantagem. Nós antigamente se calhar precisávamos de uma equipa de 3 ou 4 pessoas durante um período bastante largo para fazer esta análise e hoje conseguimos pôr a máquina a trabalhar e fazer a análise de toda a bilhética vendida de todos os países emissores em 3 dias, quando antigamente demorávamos se calhar um mês a ter estas ilações. Aí sim, a IA vem-nos dar uma capacidade brutal de computação que nós não tínhamos. Muito bem, Hugo. Excelente exemplo prático. Tiago. Sim, a pergunta é tão abrangente, não é? É impossível dar uma resposta. O Hugo que acaba de dizer, eu resumiria provavelmente na competência mais relevante para qualquer gestor, que é data science. Perceber o mínimo disto, literacia para interpretar dados, onde ir buscar fontes, tal e qual como o Hugo disse agora tão bem. Não me vou alongar. Mas depois depende, quer dizer, o Chester faz aqui pergunta como identificar tendências, ferramentas, sei lá, se estamos no mercado de grande consumo, há desde think tankers a barómetros internacionais, um que serve muito bem para muita coisa. Convido-vos a seguir The Consumer Trend Canvas, e que inclusivamente já tem uma componente de inteligência artificial brutal para tentar antecipar tendências e desenvolver modelos de negócio a propósito dessas tendências. Se estivermos a falar de tecnologias, é muito fácil entrarmos numa qualquer rede social e ficarmos assoberbados de peritos em inteligência artificial que pouco mais fazem do que simplesmente vociferar as novas descobertas e os novos lançamentos de aplicações da AI. Se calhar é melhor focarmos naqueles players que, à semelhança da Igoi, à semelhança de outras marcas que já aqui referimos, que estão na maior parte das stacks das empresas no mundo inteiro. Porquê? Porque eles acabam por fazer a curadoria sobre o trigo do joio. Que tipo de aplicações, que tipo de casos de usos é que a inteligência preditiva, a inteligência generativa são importantes para os meus clientes. Quando falamos de uma Igoi, quando falamos de uma Salesforce, são centenas, milhares, milhões às vezes de clientes
que procuram estes casos de uso e eles desenvolvem os seus produtos a pensar nisto. Portanto, antes de irmos atrás deste fogo de artifício, usar estes players como barómetro sobre as decisões que tomamos, estando ou não como clientes deles. Perfeito, Tiago. Daniel. Sim. Eu tenho aqui uma contra-argumento, o Chester, e há aqui uma questão que ele podia fazer perfeitamente ao ChatGPT, que é o que o consumidor está prestes a desejar, mas que ainda não sabe que precisa. E é realmente aquilo que nós tentamos fazer e que o Tiago tentou explicar agora e que o Hugo também falou com a análise preditiva dos dados, é pegar em tudo aquilo que no passado existe, disponível, para prevermos e identificarmos no futuro o que é que pode vir a acontecer. Sendo que os modelos que nós temos hoje, atualmente, de LLM, ainda não têm, já temos aí os AGIs, que podem entrar exatamente aí, que é a parte de cria-me algo completamente inovador, completamente disruptivo que tu nunca conheceste na vida. Ainda não temos essa inteligência ao dispor de forma rápida, porque vai buscar sempre informação com base no histórico passado, portanto, em tudo aquilo que ele já viu, em tudo aquilo que os LLMs têm de histórico passado. Portanto, há aqui algo disruptivo que tem que ainda ser quebrado. Já existem aqui alguns modelos que já têm uma performance muito gira, quando dizemos assim, criam qualquer coisa que saia completamente fora da caixa, que nunca tenha visto e que já tem aqui uma performance. O Grok, por exemplo, é um dos que, o DeepSeek também consegue ter ali um raciocínio muito, muito, muito giro. O Command A, por exemplo, também tem outra perspectiva. Mas há aqui algo que eu tenho que responder isto na perspectiva, porque temos também outra visão aqui na EGOI. Podemos estar a falar de uma nova funcionalidade, uma nova feature, uma nova solução, uma nova stack tecnológica, e aquilo que nós fazemos, e desculpem porque eu vou ser muito tradicional naquilo que vou dizer, e a forma que tem funcionado melhor é estarmos muito próximos dos nossos clientes, é estarmos muito próximos de quem faz uso destas soluções e que nos vão passando realmente aquilo que são as necessidades, aquilo que são os desejos, porque neste momento eu posso ter uma necessidade, mas que supre aquilo que é a minha necessidade imediata, mas podia ter aqui um desejo. E dou-vos um exemplo concreto. Nós já há muito tempo que nos falavam, por exemplo, do canal de comunicação WhatsApp. Nós nunca disponibilizamos o canal WhatsApp, era um desejo dos nossos clientes, tínhamos outras formas de suprir esta necessidade no imediato através de Smart SMS ou de mensagem de texto, e neste momento os nossos clientes disseram era fundamental nós conseguirmos ter efetivamente o WhatsApp, e conseguimos ter já esta nova funcionalidade do WhatsApp e com recomendação de produtos já embebida exatamente nesta comunicação do WhatsApp. Por outro lado, esta relação com os clientes, que vamos buscando muita informação, vamos buscando muito aquilo que são os interesses, os desejos dos nossos clientes para aquilo nos ICPs, nós também temos que fazer o nosso trabalho de casa. E aquilo que o Tiago e que o Hugo também partilhavam, ir buscar referências internacionais, buscar meios de comunicação credíveis e referências que para nós são fundamentais. Nós fazemos esta vigilância tecnológica muito, muito ativa, fazemos uma vigilância também da nossa concorrência, e isto é de uma forma de ecossistema. Portanto, a nossa equipa de development, a nossa equipa de engenharia de produto, a nossa equipa de inteligência artificial, a nossa equipa de vendas, a nossa equipa de marketing, a nossa equipa de suporte ao cliente, está sempre a recolher informação que nos vai dar insights para que depois nós possamos trabalhar naquilo que é o nosso roadmap de novas funcionalidades, novos produtos, formas de contactar com o cliente, formas de reter o cliente. Tudo isto vai ser muito, muito importante. E reparem, eu não fui olhar para o exterior, fui olhar primeiro para onde? Para dentro de portas e para as minhas equipas e de instruir as nossas equipas para ir depois sim ao exterior buscar esta informação. Daniel, muito obrigado. Vamos à última ronda. Temos aqui uma pergunta da Tatiana Neves, que é a seguinte: tendo em conta que a IA permite níveis inéditos de automação e personalização, consideram que esta evolução aproxima ou afasta as marcas dos seus consumidores em termos de relação e autenticidade? 1 minuto e meio a cada um. 1 minuto e meio, ok. Eu sou super pro IA, portanto eu digo, aumenta a aproximação, permite personalização, permite automação, permite libertar as equipas para fazer outros trabalhos que os humanos devem focar e permite simplesmente ter o canal aberto, ok? Não traz criatividade nenhuma. Isto é uma coisa que eu também me pergunto. Quanto mais eu trabalho com qualquer solução de IA, Large Language Model, eu percebo que a criatividade não é forte daquilo. O que significa que a criatividade é uma competência humana. Nós em marketing trabalhamos criatividade, trabalhamos comunicação, trabalhamos capacidade de análise. Eu há bocado estava a dizer, eu vou buscar a informação, seleciono aquela informação e dou-a ao meu Large Language Model para me ajudar a trabalhar. Não estou à espera que ele me vá buscar a informação. Senão aquilo depois começa a alucinar e é uma festa. Não é? Pronto. E depois há aquela questão do sentido crítico, que é,
sempre que a IA alucina, nós das duas uma, ou alucinamos com eles, então aí podemos ir beber copos com o meu amigo ChatGPT, tudo bem, ou então dizemos, não, a coisa está errada, porque eu depois vou acabar com isto. Há um conceito interessante que eu costumo dizer nas minhas formações, que é o ChatGPT foi feito para ficar na conversa connosco. Quando ele não sabe, ele inventa, ok? E continua. Nunca vai dizer que não sabe. É pim, 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 pim. A coisa está feita para nós estarmos no canal. O que significa que depois nós, enquanto seres humanos, temos que ter a capacidade de analisar o que é que está a ser oferecido ou não. Portanto, a informação que eu vou dar aos meus clientes vai ser selecionada por mim 100% fidedigna. Okay? Eu não quero que ele se ponha a alucinar sobre os produtos que eu tenho na empresa. Por outro lado, também tenho que ter esta capacidade de análise crítica. E para concluir, se me perguntam se eu tenho medo do avanço da inteligência artificial, não, eu tenho medo da redução da inteligência natural. Pronto, e é por aí. Muito bem, Hugo. Tiago. Passa-me agora o nome, aquele investigador português, Domingos, escreveu o algoritmo mestre, que há uns anos. Ele diz que o problema não é que as máquinas se tornem mais inteligentes que os humanos e tomem conta do mundo, o problema é que as máquinas... O Pedro Domingos. Pedro Domingos, obrigado. Sim. As máquinas já dominam o mundo e continuam bastante burras. Isto foi dito há alguns anos, continuo a achar que é válido. Mas a resposta à pergunta já escapou. Da Tatiana. É sim, claro que sim, sem dúvida. Agora, num mundo em que é tudo cada vez mais digital e com inteligência artificial, as marcas que conseguirem ser mais humanas ou primeiro, utilizar a inteligência artificial para ser mais humanas e empáticas e ter o ser humano no momento certo, o calor de uma relação, de uma cara e de sangue junto do cliente certo, na hora certa, vão ser aquelas que se vão diferenciar. Os agentes da AI, aquele que vos mostrei há pouco, de prospecção, já está a conversar, nós já começamos a ver este agente da AI a conversar com agentes de clientes do lado de lá. E pelo meio, nem nós reparámos que ele estava a falar por nós, nem do lado de lá a pessoa, de facto, estava a reparar que o agente dele estava a responder e, portanto, a conversa estava completamente ligada a estas plataformas e o ser humano estava longe. Então é exatamente isto, quer dizer, perceber que... E isto leva-nos, por fim, ao assunto da hiperpersonalização. Perceber que todos queremos esta história da hiperpersonalização, mas às vezes, enquanto consumidores, detestamos isso. Quer dizer, se eu entro aquela história, eu entro numa loja, posso ajudar? Não, estou só a ver. Tantas vezes e em tantos pontos ao longo da nossa jornada, o que nós queremos é deixa-me em paz. Eu quero usufruir. E o Daniel deu um exemplo brilhante a propósito da Renault. Basta pensar nisto. A personalização no momento certo, com inteligência artificial. A pessoa, o ser humano também no momento certo, e isto exige um trabalho grande, no mínimo, de mapeamento de customer journeys. Tiago, excelente, muito obrigado. Por fim, Daniel. Eu acho que durante a minha intervenção, acho que clarifiquei exatamente esta questão. Acho que foi completamente ao encontro daquilo que foi partilhado pelo Hugo e pelo Tiago, corroboro completamente com aquilo que eles disseram. E quando eu dizia que as comunicações são feitas mesmo de business to business, são feitas de empresas que são constituídas por pessoas, para outras empresas que são constituídas por pessoas, a tomada de decisão vai ser feita por pessoas. Quando estamos a falar de business to customer, o cliente vai ter em contacto com um produto, um serviço que é vendido por uma empresa, mas que vai ser consumido por uma pessoa. A questão que nós temos que pensar sempre, e quando eu também falava de calçar as botas, calçar os sapatos da pessoa que vai receber aquela comunicação e pensar efetivamente se eu estou a receber aquela comunicação faz sentido para mim, ou realmente saiu completamente fora da caixa. Partilhar convosco aqui um exemplo prático em que quando, imaginem, há uma colega que, vou dar um exemplo, se calhar vou-me repetir um pouco no setor, mas estou a falar de uma clínica veterinária em que uma colega que o cão dela já faleceu há 3 anos e ela continua a receber uma mensagem de parabéns no dia de aniversário do cão. Isto é uma mensagem personalizada, ok? É uma mensagem personalizada porque vem o nome do cão, é a data de nascimento do cão, mas é completamente desajustada. Porquê? Porque as pessoas tinham os dados e acabaram depois por se esquecer na higienização dos dados e pensar que aquela comunicação continua a ser muito, muito relevante, mesmo sendo hiper-personalizada, mas não tiveram o cuidado de criar mecanismos continuados de higienizar e ter a certeza de que realmente aquela pessoa ainda tem aquele animal, aquele pet com ele. Portanto,
aquilo que o Tiago dizia agora, o fator humano, a criatividade que o Hugo falava há pouquinho, que são características de nós temos que preservar obrigatoriamente estas características, porque caso contrário podemos ter todas as soluções tecnológicas, podemos ter todos os dados, mas se não cuidamos, não higienizamos a nossa jornada, vamos cair neste ridículo. Por outro lado, quando nós estamos a falar de uma aproximação em loja física, por exemplo, de um assistente comercial em que só pergunta única e exclusivamente se pode ajudar, é simpático sim, mas por vezes, se eu tiver esta inteligência e tiver esta capacidade de personalizar o meu atendimento, eu vou conseguir saber que o Daniel tem 2 filhos, que imaginem, numa farmácia acabo de aviar a minha receita normal e a partir do momento que estou a fazer o check-out, a farmacêutica vai-me dizer: olha, Daniel, e hoje não precisa de soro fisiológico para os seus filhotes? Eu acho que já não compra soro fisiológico há 2 semanas e eu realmente preciso. E olha, e já agora também o Benuron em xarope porque está a acabar. Isto é um atendimento personalizado. Ou eu acabei de ver um fato numa determinada loja online, não comprei e no dia seguinte vou à loja física e quando estou a pedir informação eu sei que é o Daniel que está na loja física e consigo dizer: olha, eu tenho aqui um fato cinzento que eu acho que é de seu agrado e creio que tenho também 40, que é a última unidade. E foi exatamente o fato que eu tinha visto no dia anterior. Aí sim é hiperpersonalização e não é somente eu dizer assim: posso ajudar? Não. E eu posso. Se é assustador, pode ser assustador, sim, mas a partir do momento que eu tenho este relacionamento com a marca, é a tal questão: os 93% das pessoas que esperam uma experiência no digital, no automático, na inteligência artificial, que seja tão próxima quanto aquilo que é a interação humana. E por isso acho que é o elemento diferenciador, a interação humana e a criatividade e a forma estratégica com que nós olhamos para as nossas comunicações. Muito bem, excelente resposta, Daniel. Vamos encerrar então por aqui. Muito obrigado aos oradores, Hugo Francisco, Tiago Sousa e Daniel Oliveira. Foram extraordinárias as vossas intervenções e esta pequena conversa que tivemos no final, respondendo aqui a perguntas da audiência e interagindo um pouco. Queria também agradecer a todos os participantes que nos seguiram ao longo desta tarde. Seguramente não deram por mal emprego o tempo que investiram em nos acompanhar. E finalmente informar que a gravação deste webinar ficará disponível no canal da ESTGO, no YouTube, e portanto todos aqueles que quiserem recordar este momento memorável terão sempre a oportunidade de o fazer. Um abraço a todos e até breve. Um abraço. Um abraço. Um abraço, muito agradecido. Obrigado.